Clevites é o rei demônio mais forte, temido por todos os humanos, e seu único objetivo é exterminar a humanidade para sempre. Mas tudo muda no dia em que ele encontra um bebê humano e faz uma escolha que choca até a ele mesmo. A partir daquele momento, Glenn esconde seu poder e começa uma nova vida, fingindo ser um perdedor qualquer, criando a criança bem no meio do mundo que ele um dia jurou destruir. Mas por quanto tempo um rei demônio consegue esconder sua verdadeira natureza? No início da história, vemos uma jovem garota caminhando com seu pai até a fazenda. Quando terminam, ele a chama para segui-lo de volta para casa. Ela vagueia pela casa, avista um mapa de Edzir e percebe algo estranho. Logo após a borda do mapa, há apenas espaços escuros, só o continente deles, depois pura escuridão, então ela não consegue evitar se perguntar o porquê. Curiosa como sempre, ela se vira para o pai e pergunta o que há além da cidade deles, uma pergunta que nem ele consegue responder. Ele vê a curiosidade em seus olhos e quer dar-lhe uma resposta, mas não pode, porque a verdade é que ele também não sabe. Então ele lhe diz que todo ser humano, assim como ela, nasce querendo saber mais. Mas toda vez que alguém tenta entrar naquela escuridão, isso termina em desastre. Ele explica que nessas terras sombrias existem 4 demônios. Cada um guarda o oeste, leste, norte e sul de Etia. Toda a equipe que saiu para ver o que há além foi aniquilada, completamente destruída. Ela fica chocada ao ouvir isso e se pergunta se é realmente tão perigoso, mas ainda assim, isso não muda o que ela sente. O pai dela diz que até que os demônios se vão, ninguém pode descobrir o que há lá fora. Todo problema deveria ter uma solução, mas este parece impossível. Então ele explica que apenas heróis com tesouros especiais têm uma chance. Apenas aqueles com essas armas lendárias podem enfrentar os demônios, e até que o verdadeiro herói apareça, ninguém pode vencer. Em vez de assustá-la, isso apenas a deixa mais animada. Ela sonha em ser uma heroína e lutar de volta. Se ela conseguir a espada de Raiden, poderá se juntar à luta. Quando os heróis vencerem, finalmente verão o mundo além do mapa e descobrirão o que se esconde nesses lugares escuros. Anos se passam e Alicia cresce. Ela não é mais uma criança, agora é uma das heroínas escolhidas. Ela abre os olhos no caminhão que a leva para a beira da cidade. Ela aperta a corrente em seu pescoço e diz ao pai: "Chegou a hora." E ela está pronta para lutar por sua cidade, e ela não está sozinha. Outros heróis estão partindo com ela. Enquanto a jornada continua, o grupo começa a conversar e lentamente se apresentar ao longo do caminho. Há algumas figuras notáveis entre eles, como Minark, que carrega o tesouro dourado da Utopia e simplesmente diz que não sabe de onde vem. Todos olham para Alicia e pedem para ela se apresentar, claramente surpresos ao ver uma mulher entre suas fileiras. Mas Alicia não se incomoda em responder ou dizer uma palavra sobre si mesma. A carruagem continua rolando até chegarem à beira do território, onde Stefan, conhecido por empunhar o tesouro Pégaso, avisa ao grupo que estão se aproximando. Alguns dos outros sussurram baixinho entre si que Stefan é, na verdade, o mais forte de todo o grupo, e é por isso que ele age como se fosse o líder. De repente, a carruagem para, e o cocheiro lhes diz que não pode ir mais longe. Todos se preparam para descer, mas antes mesmo de pisarem no chão, um ataque súbito de demônios os pega de surpresa. E no caos, vários cocheiros são mortos imediatamente. Stefan grita para todos saírem e revidarem. Todos correm para fora e Stefan imediatamente divide o esquadrão em grupos menores. Os arqueiros e lanceiros rapidamente entram em ação, enquanto Stefan diz ao resto que vai se juntar a Alicia para enfrentar os inimigos restantes. Alicia, carregando o tesouro Andorinha da Rocha, junta-se a Stefan na batalha. Ela é poderosa e carismática, mas o que mais se destaca é o quão perspicaz e atenta ela é a tudo ao seu redor, nunca perdendo um detalhe. Então vemos que em uma montanha à frente deles está um dos senhores demônios, que começa a falar sobre o mundo ter nascido do caos. Ele admite que se o próprio mundo nasce do caos, então ele também deve ser assim, e talvez ele esteja certo. A luta fica ainda mais intensa enquanto todos os heróis saltam e abrem caminho por colinas e terrenos rochosos, subindo até o topo da montanha. Stefan, animado e pronto para o desafio, está determinado a fazer jus à sua reputação de ser o mais inteligente entre eles. Ele diz ao grupo que hoje é o dia em que serão reconhecidos como verdadeiros heróis e que precisam provar a todos que os escolheram que realmente são fortes o suficiente. Finalmente, quando chegam à Montanha Luna, o Senhor Demônio avança e se mostra. Ele parece deslumbrante e aterrorizante ao mesmo tempo, com pele branca e fofa e um olhar penetrante que deixa todos desconfortáveis. Este é Clevetus do Luar, o governante do extremo sul de Etia. Stefan fica momentaneamente desorientado e até ele admite o quão assustador este inimigo realmente é. Mas, apesar do medo, é exatamente para isso que vieram. Estão aqui em missão, não estão sozinhos e juntos estão determinados a tornar a lenda uma realidade. Mas assim que Stefan se prepara para atacar, Clevetus de repente lança um golpe à distância, arremessando Stefan contra a lateral da montanha e matando-o instantaneamente. E infelizmente esse foi o fim de Stefan. Todos ficam paralisados, chocados demais, porque Clevetus nem sequer se moveu 1 centímetro e Stefan já está morto. Um dos outros heróis tenta assumir o comando, gritando para todos se recomporem e revidarem.
Mas Alicia não está avançando como os outros. Ela está escaneando a montanha, procurando por algo que possa lhes dar uma vantagem. Enquanto os heróis se aproximam de Clevetus, ele os derruba um após o outro sem dar um único passo. Alicia rapidamente percebe o que está acontecendo. Ela grita para os outros, avisando que Clevetus está atacando com suas sombras. Se quiserem sobreviver, precisam ficar longe das sombras. O grupo hesita sem saber o que fazer. Mas Alicia não espera. Ela começa a saltar pela encosta da montanha, correndo o mais rápido que pode. A sombra a segue, e ela é a primeira que realmente vê o ataque chegando e consegue revidar. Os olhos de Clevetus se iluminam de surpresa. Talvez esta batalha não seja tão fácil quanto as outras que ele travou antes, mas ainda assim, ela chama sua atenção. Esta é a humanidade, e por 1000 anos ele não enfrentou humanos, mas pelo que ele se lembra, eles deveriam ser fracos, tão frágeis quanto insetos. No entanto, o que ele vê agora é diferente. Eles são fortes, estão em uma missão, e nada parece quebrar sua determinação. Ele não consegue entender bem o que os impulsiona, mas quer compreender de onde vem sua força. Os heróis lutam com tudo o que têm, mas Clevetus os derrota a todos. No final, Alicia é a última a cair. Enquanto é lançada pelo ar, ela fecha os olhos, aceitando seu destino. Ela pede desculpas ao pai por não ter realizado seu sonho, mas nem todo sonho está destinado a acontecer. E o dela era um daqueles que simplesmente não era para ser. Enquanto isso, na capital Hidarat, o povo do reino de Raiden segue suas vidas diárias, inconsciente do perigo que se aproxima. É quando Clevetus irrompe da montanha fora da cidade, o pânico se espalha com sua aparição. Todos na cidade estão aterrorizados, mas Klugats não está interessado em machucá-los. Ele está apenas curioso sobre o que impulsiona essas pessoas. Ele se lembra que aqueles que o atacaram se autodenominavam heróis enviados pelo rei de Raiden, e agora ele planeja lutar até o palácio para alcançar o rei. Os aldeões entram em pânico e correm para se proteger, enquanto os cavaleiros entram em ação, trazendo seus arqueiros para lançar um ataque. Mas Clevetus não os ataca em retribuição. Em vez disso, ele paira sobre os telhados, indo direto para o palácio, determinado a descobrir o que reside no cerne de sua resolução. Os cavaleiros reforçam a segurança nos portões do palácio e disparam flechas contra Clevetus, mas nenhum de seus tiros chega perto de atingi-lo. Ele observa os ataques imperturbável e rapidamente percebe que eles não são tão fortes quanto esperava. Eles ainda são fracos e nada do que fazem pode machucá-lo. Com um único balançar de seu braço, ele derruba a muralha do palácio. Os cavaleiros rapidamente percebem que a situação está fora de controle. Então um deles corre para avisar o rei que o Rei Demônio atacou. O rei não parece surpreso. Para o Rei Demônio chegar à cidade, só pode haver uma razão. Os heróis falharam. Ele se levanta de seu trono e se move em direção à única coisa que lhe resta proteger, a lendária lâmina de Raiden, Mana Hidorati. O cavaleiro insiste que um demônio invadiu a cidade e não pode ser parado, implorando ao rei para se esconder. Mas se o demônio é realmente imparável, o rei raciocina que não há sentido em fugir, porque não importa onde ele vá, o demônio o encontrará. Os cavaleiros continuam lutando, lançando fogo e flechas contra Clevetus, mas ele sabe que nada disso fará diferença. Ainda assim, ele se lembra de como a espada de Alicia conseguiu feri-lo, mesmo que só um pouco. Isso prova que, se os humanos forem deixados sem controle, eles podem eventualmente se tornar mais fortes e virar uma ameaça. Ele nunca se aproximou do território humano, mas agora eles estão atrás de sua terra, e para ele, isso é razão suficiente para revidar. O rei se aproxima da porta para defender a lâmina sagrada, mas ao abri-la, Clevetus aparece bem na frente dele. Com um único olhar para a coroa e as vestes, Clevetus instantaneamente sabe que está diante do rei. Ele o chama, falando em linguagem humana clara, e isso desconcerta o rei, porque um demônio não deveria ser capaz de falar como eles. O rei fica chocado, perguntando como uma besta Dan como ele pode sequer falar a língua deles. Mas Clevetus apenas lhe diz para cuidar da boca suja, porque ele é o único com o poder de salvar a humanidade. Ele tem algumas perguntas, e as respostas do rei decidirão se toda a humanidade sobrevive ou é exterminada. Por toda a humanidade, Clevetus não se refere apenas ao povo de Raiden, mas também aos de Duns, Orgats, Sledens e Venti. Suas perguntas são diretas. Quem são os humanos? O que define seu caráter? Qual é sua verdadeira motivação? E por que eles querem atacar o reino demônio? O rei se recusa a dar qualquer resposta com o demônio e apenas diz que uma besta nunca poderia entender. Clevetus não se incomoda em perguntar novamente, e ele simplesmente arranca a cabeça do rei. Clevetus se vira, convencido agora de que os humanos são uma ameaça e devem ser exterminados. Ele decide que para destruir toda a comunidade, precisará de uma equipe ao seu lado, e está disposto a levar seu tempo para construí-la. Enquanto ele se afasta, o som de um bebê chorando chama sua atenção. Perto dali jaz uma mãe, mal viva, segurando seu filho com o último de suas forças. Clevetus se aproxima, desinteressado a princípio ao ver que é apenas um bebê humano. Mas então a mãe fala, ela o implora e suplica para que ele salve seu filho. Ele fica surpreso e se pergunta se ela sequer sabe a quem está pedindo, porque ela está implorando a própria fonte do sofrimento de seu povo.
Ele lhe diz diretamente que está ali para destruir a humanidade, e se ela precisa culpar alguém pela morte do bebê, deveria culpar a criança por ter nascido humana. Mas a mulher moribunda se recusa a ceder e insiste que nenhuma criança jamais escolhe como nasce. Ele não se importa, mas ainda assim lhe diz que, se ela quer que ele poupe o bebê, ela deveria dar-lhe uma razão. A mulher, perdendo as forças, diz que não pode provar o valor da criança agora, mas tem certeza de que a criança o provará quando crescer. E com isso ela morre. Clevetos pega a criança e ele não está convencido. Mas como ela estava tão certa, ele decide que vai esperar para ver se este humano é diferente. Afinal, não levará muito tempo para ele ver uma criança crescer. Em outro lugar neste vasto reino, aprendemos que existem 5 raças humanas vivendo no mundo. Primeiro estão os Dans, os mais numerosos. Em seguida vêm os Ordites, conhecidos por sua bravura e pelos chifres em suas cabeças. Depois há os Slaydans, que são em sua maioria introvertidos e não interagem muito com os outros. Em seguida vêm os Benti, que se parecem muito com bandidos demoníacos, mas possuem uma força incrível. Finalmente há os Raidanians, os mais antigos, misteriosos e sábios de todos. Eles têm a habilidade única de forjar armas a partir do Arcanocita, mas apenas a família real conhece a técnica secreta. Como a sabedoria é o que os Raidanians mais valorizam, eles passaram anos vendendo suas armas aos Duns. Esses acordos levaram a todo tipo de aventuras e parcerias entre as duas raças, resultando em muitas linhagens mistas. Ainda assim, Raidanians puros são extremamente raros. E fora do vasto reino, onde todas essas raças vivem, feras escuras selvagens vagam pela terra. Então vemos, de volta às Montanhas Luna, a enorme besta de 9 caudas Clevitice afastar um bando de monstros menores que estão prestes a devorar o bebê. Aterrorizado e indefeso, o bebê irrompe em lágrimas, e Clevitice está honestamente preocupado que a criança não vá durar muito nesse ritmo. Ele envolve suas caudas ao redor do bebê, tentando descobrir como fazer com que esse barulho alto se acalme. Por um momento, ele coloca a ponta de sua garra na cabeça do bebê, e assim o bebê adormece. Vigiando a criança, Clevet pensa consigo mesmo que é apenas uma questão de tempo até que o garoto solte uma bomba de cocô. Dito e feito, pouco tempo depois, o bebê acorda, começa a chorar e, como esperado, faz uma bagunça. Irritado, Clevetes pega a criança e sai para resolver o problema, e o melhor que ele consegue pensar é jogar o garoto em um maldito buraco. Mas não é tão ruim quanto parece, porque é apenas um buraco cheio de insetos inofensivos que realmente comem cocô. E enquanto os insetos se deliciam com a refeição, Clevetti solta sua ideia ridícula de que os humanos supostamente atingem a idade adulta em questão de poucas noites. Ele pensa em onde encontrou o bebê e percebe que nem sequer sabe quem essa criança realmente é, e culpa seu próprio coração mole por ter voltado para pegar a criança em primeiro lugar. Mas é tarde demais para arrependimentos. Agora ele está preso com um bebê humano, e seu orgulho como Senhor das Feras Dardos não o deixará largar o garoto em qualquer lugar. Então ele decide que terá que criar o garoto sozinho, mas ele não tem ideia do que diabos fazer em seguida. Ele sabe que não pode criar a criança sozinho, porque humanos precisam comer, e ele tem zero experiência com isso. Pensando rápido, ele olha para os corpos deixados para trás da batalha recente e decide reviver Alicia. Então vemos que o pai de Alicia foi morto por Feras das Trevas, e foi por isso que ela liderou um exército para se vingar do Senhor das Feras das Trevas, mas isso só terminou em tragédia para ela e sua equipe. Agora, com os poderes sombrios de Clevitz, Alicia recebe uma segunda chance na vida. No momento em que ela acorda, tenta revidar, mas rapidamente percebe que sua espada e os corpos de seus camaradas se foram. Clevitus lhe diz, quase se gabando, que a trouxe de volta à vida usando seu poder sombrio. Então ela é basicamente um cadáver ambulante agora. Depois de ouvir isso, ela olha para si mesma, atordoada e horrorizada. Mas então ela fica mais confusa sobre como diabos Clevetes fala a língua deles tão bem. Mas no fundo, ela ainda está um pouco aliviada ao perceber que é a única que sobrou viva. Nesse momento, Clevetes ordena que Alicia revele seus sacos de diversão. Chocada, ela imediatamente pensa que o Senhor das Feras das Trevas está fazendo algum tipo de avanço pervertido sobre ela, e sua mente começa a divagar. Mas antes que ela possa reagir mais, ele interrompe seus pensamentos impuros e explica que é porque o bebê está com fome. Ele a ordena a largar a armadura e tirar seus melões agora. E como ele usou magia das trevas para revivê-la, ela é forçada a obedecer, mesmo frustrada e envergonhada. Ela lentamente levanta sua blusa e faz o que ele pediu, apenas para descobrir que, sem surpresa, ela não tem leite algum. Clevetes fica completamente surpreso, mas Alicia, ainda irritada, explica a ele que apenas mulheres que deram à luz podem produzir leite. Envergonhada por toda a situação, ela implora para que ele apenas acabe com sua vida, mas ele a ignora. Enquanto discutem, o bebê começa a chorar novamente, e em vez de resolver o problema, os dois acabam discutindo sobre como Clevides sequer encontrou a criança em primeiro lugar. Cansado da conversa inútil, Clevides a ordena encontrar uma maneira de alimentar o bebê. Embora Alicia não saiba nada sobre criar uma criança, ela admite que precisam de uma mulher que possa realmente amamentar o bebê.
O próximo problema é como encontrar uma. Então ela lhe diz que teriam que contratar alguém, mas isso exige dinheiro, e Clevetus, claro, está completamente sem um tostão. Mas Alice aponta que, com todo o Arcanocita na caverna, eles poderiam facilmente fazer algum dinheiro. Enquanto ele pensa nisso, Alicia contempla atacá-lo, mas sem arma, ela não tem escolha a não ser ficar parada. Após uma breve pausa, Clevetus concorda em encontrar uma mulher que possa alimentar o bebê. Ele está prestes a sair da caverna quando Alicia aponta o óbvio. Ele não pode simplesmente entrar na cidade em sua forma atual porque aterrorizaria todos que visse. Alicia então se oferece para levar o bebê, mas Clevetti se recusa a deixar a criança fora de sua vista. Então, em vez disso, ele se transforma na forma de um garoto humano. Embora seu disfarce seja bastante convincente, suas 9 caudas ainda balançam atrás dele. Ele rapidamente puxa as caudas para uma sombra por baixo, mas um pequeno chifre permanece em sua cabeça. Não notando o chifre, Clevetti fica satisfeito com seu disfarce e Alicia sabiamente decide não dizer uma palavra sobre isso. Antes de partirem, Clevetti decide que precisam de nomes. Ele escolhe Clem para si e dá ao bebê o nome de Luna. Só então ele se incomoda em perguntar a Alicia qual é o nome dela e ela finalmente lhe diz. Depois disso, todos seguem para um pequeno rio próximo. Chegando lá, Alicia assume a tarefa de dar banho na criança. No meio disso, Glenn a interrompe constantemente, mas ela continua até que Luna acaba urinando bem no rosto dela. Glenn não perde a chance de criticar, agindo como a sogra mais irritante do mundo. Ele critica cada detalhe do que ela faz, desde a forma como lava o bebê até como o enrola, chegando a apontar quais pontos ela deveria focar ao limpar. Assim que Alicia termina, ela está exausta, mas Glenn realmente pensa que os insetos comedores de cocô fizeram um trabalho melhor do que ela. Eles deixam o rio e seguem para o antigo acampamento de Alicia, apenas para encontrá-lo vazio. Alicia explica que seu grupo escondeu seus objetos de valor em outro lugar antes do ataque. Eles partem em busca do esconderijo, mas Glenn a faz parar para se limpar primeiro porque ela está fedendo. Além disso, ele lhe entrega as roupas sujas do bebê e diz para ela lavá-las também. Enquanto faz isso, Alicia nota o brasão da família real dos Haidanians no tecido, e ela percebe que o bebê é na verdade da realeza. Ao mesmo tempo, de volta às ruínas do castelo, um soldado solitário corre pelos escombros, procurando por sobreviventes. Ele fica chocado com a devastação deixada pelo Lorde das Trevas e se lembra que a princesa herdeira havia planejado escapar do reino com seu filho antes que o desastre acontecesse. Ele amaldiçoa a loucura do rei por destruir o reino, mas ainda se apega à esperança de que alguém tenha conseguido sair vivo. Enquanto isso, o general Drell e seus homens inspecionam os restos do reino dos Haidanians. Drell rapidamente ordena a um de seus soldados que informe o imperador, avisando que se não reivindicarem a terra agora, outra raça os superará. Ele está principalmente interessado nos segredos da forja de Arcanocita, uma técnica conhecida apenas pela família real dos Haidanians. Enquanto ele volta para reunir seu exército, ele diz ao seu segundo em comando, Maynard, para caçar quaisquer sobreviventes com sangue real e trazê-los diretamente a ele. De volta à nossa feliz família, vemos Alicia confrontar Clem, segurando o pano com o brasão e acusando-o de sequestrar uma criança de sangue real. Glenn fica chocado ao ouvir isso, pois ele honestamente não sabia. Ele diz a Alicia que alguém que se parecia exatamente com a forma humana que ele agora usa foi quem lhe entregou a criança. Alicia não acredita na história dele nem por um segundo, mas Glenn a interrompe e admite que matou o rei porque o rei o atacou primeiro. Ele avisa que agora, muitas pessoas estarão procurando pela criança, esperando conseguir o segredo da criação de Arcanócitos. Agora que ele sabe que a criança é da realeza, Clint está determinado a criá-lo como um rei, planejando controlar as coisas por trás dos bastidores. Alicia sente um arrepio, pois está assustada com a ideia de que Clint pensa em Luna como sua serva. Ela de repente se pergunta se, ao revelar a verdadeira identidade de Luna, ela só piorou as coisas. Glenn então interrompe seus pensamentos, lembrando-a de que eles ainda precisam encontrar uma mulher com leite para alimentar o bebê. Enquanto saem, Alicia tenta se tranquilizar de que os humanos nunca aceitariam Glenn, especialmente com um chifre saindo de sua cabeça. Mas então ela se lembra que os Orgats têm chifres semelhantes, o que poderia facilitar para Clem se misturar. Ainda assim, Alicia está convencida de que os humanos acabarão por desmascará-lo e impedir o que quer que ele esteja planejando. Ao mesmo tempo, ela percebe o quão obcecado Clem está com Luna, e a ideia de Luna ser ferida ou perdida a aterroriza. Então, a partir daquele momento, Felicia decide que deve fazer tudo o que puder para proteger Luna, custe o que custar ou a humanidade desaparecerá. Na estrada, o grupo é subitamente atacado por bandidos. O primeiro golpe acerta em cheio a cabeça de Glenn. Alicia presume que bandidos comuns não deveriam ser problema para o Senhor das Feras das Trevas. Mas para seu choque, Glenn desaba no chão, sangrando muito. Em pânico, Alicia grita como uma garota irritante, apenas para ser atingida por trás, deixando-a inconsciente. Ela fica chocada com o quão fraca está, mesmo com a magia negra de Clevetus dentro dela. Algum tempo depois, Alicia acorda momentaneamente desorientada, como se estivesse cercada por seus próprios soldados em uma missão para atacar Clevitesse.
Mas antes que ela possa se sentir confortável em seu devaneio, Glenn a repreende para acordar. A realidade se impõe. Ambos foram capturados pelos bandidos, e Glenn está sorrindo sobre isso. Eles percebem que estavam todos amontoados na carroça velha dos bandidos com um monte de outras almas infelizes que também foram pegas. De alguma forma, Glenn estava lá sentado, a pequena Luna cochilando em seus braços, exibindo aquele sorriso ridículo que só fazia os nervos de Alicia irem às alturas. Ela olha para a Luna dormindo tranquilamente e pergunta a Clem como diabos ele conseguiu acalmar a criança. Clem responde que Luna estava de fato chorando antes, mas graças ao balanço suave da carruagem, ela está quieta agora. Alicia abre caminho entre os outros cativos miseráveis até estar perto o suficiente para sussurrar bruscamente para Glenn, exigindo saber por que ele, o fudão, o lendário rei demônio, se deixou ser pego tão facilmente. Ela imagina que sua súbita transformação deve tê-lo enfraquecido tanto que algum idiota qualquer o nocauteou com um único golpe. Glenn ri, admitindo que ela está quase certa. Aparentemente, quando ele se transformou neste disfarce humano magricela, acidentalmente tornou seu corpo tão frágil quanto um maldito palito de dente. Ele não esperava por isso. Então, quando alguém o atacou covardemente por trás, ele apagou imediatamente. Basicamente, seu sistema de defesa natural agora é tão eficaz quanto um guardanapo molhado, mas, por sorte, ele ainda pode ativar suas defesas se realmente precisar. Então Alicia se pergunta por que Clem ainda não os tirou de lá. Clem explica calmamente que, como agora está disfarçado de humano, ele pretende manter seus verdadeiros e poderosos poderes de rei demônio em segredo, até que Luna tenha idade suficiente para herdar o trono. Além disso, ele quer deixar as coisas acontecerem para aprender mais sobre os humanos, especialmente porque esses inocentes foram sequestrados. Alicia o encara como se ele fosse um idiota antes de explicar sem rodeios ao seu cérebro confuso que eles obviamente foram capturados por bandidos, que provavelmente planejavam vender suas pobres almas a traficantes de escravos. Enfim, ela rapidamente implora a Glenn para não julgar todos os humanos com base nesses canalhas ladrões, porque bandidos são literalmente o fundo do poço da humanidade. Pouco tempo depois, a carroça para na base dilapenada dos bandidos e eles são imediatamente divididos em dois grupos. Homens de um lado, mulheres e crianças do outro. Um dos cativos de repente tenta fugir, claramente farto dessa besteira. Então Dagger e um dos líderes bandidos observam o idiota disparar, sorrindo presunçosamente, sabendo que o cara acabou de assinar sua própria sentença de morte. Dito e feito, outro bandido casualmente arremessa uma adaga no fugitivo, empalando-o pelas costas e derrubando-o mais rápido que um saco de batatas. Com aquele imbecil permanentemente fora de combate, Dagger calmamente avisa a carne fresca restante para não tentar nada igualmente estúpido, a menos que queiram uma lâmina decorando suas costas também. Então sua atenção se volta diretamente para Alicia. Ele a ordena a segui-lo, e antes que ela possa sequer protestar, ele a arrasta rudemente para seu quarto com a intenção de ir fundo em sua cabeça. Glenn então fica incerto até que uma mulher chamada Karma, que parece estar encarregada da seção de mulheres e crianças desta adorável operação de tráfico humano, o nota distraído. Ao avistar Luna em seus braços, Karma chama sua serva Niru, cujo trabalho complicado é basicamente uma creche para bebês sequestrados. Então descobrimos que o esconderijo dos bandidos está localizado em uma pedreira abandonada. E bem no fundo deste poço suspeito jaz uma misteriosa piscina de água, e no fundo daquela piscina repousa uma lendária lâmina vermelha. Claro, ela é guardada por algo terrivelmente desagradável, provavelmente um monstro forte o suficiente para arrancar o rosto de qualquer um. Enfim, Daguran não é exatamente o pervertido que eu pensava, porque ele apenas arrasta a Alicia direto para Vrokov, o idiota que atualmente está atuando como líder dos Corvos no lugar de seu verdadeiro chefe, Zazak. Aparentemente, Vrok orquestrou um pequeno golpe, roubando a posição de chefão, e ninguém é burro o suficiente para reclamar, já que sua besta de estimação Beth é uma máquina de matar literal, capaz de transformar qualquer um em carne moída. Alicia reconhece Beth imediatamente como um demônio ocidental cruel e fica chocada que um idiota como Vroko realmente conseguiu domá-la. Vroko conversa casualmente com Beth, que reclama que está entediada e quer brincar com um humano. Com um sorriso distorcido, Vroko diz a ela para se servir de um dos azarados bandidos idiotas que trouxeram Alicia. Mas antes que Beth escolha seu brinquedo de mastigar azarado, Vroko finalmente revela por que ele convocou Alicia. Obviamente, seus capangas pegaram os cristais mágicos que Alicia pegou do berço de Glenn. E Vroko sabe exatamente que eles são do Monte da Lua, o covil do grande Clevitesse. Considerando isso, mais o fato de Alicia não ter se borrado de medo com a presença de Beth, Vroko deduz que ela é uma das 13 heroínas de Raiden enviadas em uma missão suicida para eliminar Clevitesse. Assumindo que Alicia estava voltando para Raiden carregada com esses cristais, Vroko decide soltar uma bomba. A capital real de Raiden já foi aniquilada por Cleftus. Mas este pequeno apocalipse não é exatamente uma má notícia para os negócios tortuosos de Vroko. Ele orgulhosamente exibe uma espada avermelhada, alegando ser uma lâmina de Hidorita de mana, que apenas os ocultos e a realeza sabem forjar. Claro, a espada de Vroko é mais falsa que uma nota de $3, e os corvos têm enganado as pessoas a torto e a direito com essas imitações. Agora que toda a família real oficialmente se desconectou permanentemente, o preço dessas espadas falsas de Hidorita de mana se tornou extremamente valioso. É um esquema de fazer dinheiro e tanto, mas o ganancioso Vroko não está satisfeito porque ele está atrás de algo ainda maior.
As espadas de Hydrite mais puras e legítimas, forjadas pessoalmente pelos reis de Hidan e entregues exclusivamente aos seus heróis. Vroco assume com confiança que todos os outros heróis já foram derrotados por Clevitis, acusando Alicia de abandonar sua equipe para salvar a própria pele. Ele exige que Alicia revele onde diabos está sua própria arma, além das armas de seus 12 companheiros de equipe desaparecidos. Alicia permanece teimosamente em silêncio, irritando Vroco ainda mais. Então ele ordena a Dagar e Sat que a arrastem de volta ao covil de Clevitz para encontrar esses tesouros valiosos. Dagar, mostrando um raro lampejo de inteligência, sugere que talvez fosse mais inteligente fazer Alicia ir atrás de outro tesouro que eles estavam de olho. Mas Vroco mantém sua posição, insistindo no plano original. Antes de mandá-los embora, Vroco diz a Dagan e Sat que eles estão livres para aquecer com Alicia como quiserem, garantindo que ela não causará problemas durante a jornada. Ao mesmo tempo, Clancy se viu trabalhando como garçom na pequena e péssima estalagem administrada por Karma. Observar os bandidos tentando flertar com Karma faz Clancy engasgar em silêncio, genuinamente se perguntando como esses bastardos nojentos conseguiram existir sem entrar em combustão espontânea de sua própria imundície. Por outro lado, Naru está ocupada alimentando Luna com seu lendário leite, enquanto também trabalha como garçonete. E infelizmente, os clientes a abusam constantemente. Glenn serve carne pacientemente a esses bandidos de baixo nível, impressionando os idiotas com seu comportamento estranhamente obediente. Karma, no entanto, se sente desconfortável perto de Glenn. Todos aqui apenas presumem que ele é algum tipo de ogro, decidem assediar Naru, arrastando-a para algum lugar privado, seu olhar assassino gelado não se eles passam a noite toda torturando-a, deixando-a machucada e espancada. Mas Naru permanece em silêncio, suportando o abuso calada, e assim que aqueles canalhas finalmente terminam, ela manca silenciosamente de volta para a estalagem para alimentar Luna novamente como se nada tivesse acontecido. Poucos momentos depois, os mesmos dois bastardos que brutalizaram Neru de repente começam a sentir-se tontos e fracos demais. Antes mesmo que percebam o que está acontecendo, eles simplesmente desaparecem da existência. Acontece que Clan estava por trás de sua partida abrupta, servindo silenciosamente uma justiça fria para Neru. Quando Neru retorna para Luna, ela encontra as crianças em segurança nos braços de Glenn, totalmente alheia ao que ele acabou de fazer com seus algozes. Sua única preocupação é alimentar Luna novamente, então ela pega o bebê e a leva gentilmente para um barracão próximo para amamentá-la em paz. Glenn a segue silenciosamente para dentro e senta-se ao lado dela, pedindo a Neru que lhe conte sobre si mesma. Ele está curioso para saber se ela realmente faz parte desses idiotas dos corvos e qual é exatamente a deles. Neru hesita por um segundo, sem saber como explicar, mas Glenn a encoraja suavemente a continuar falando, insistindo que está genuinamente interessado em ouvir sua história e nada mais. Neru começa a contar sua trágica história, revelando que passou toda a sua vida miserável presa neste buraco. Sem identidade além de ser membro da gangue dos corvos, ela nunca conheceu seu pai e apenas se lembra vagamente de sua mãe. Quando criança, tudo o que ela via era as costas de sua mãe, e ela aprendeu cedo que sua mãe era basicamente apenas uma serva, tendo vislumbres de pessoas cruéis a tratando mal. Quando tinha 12 anos, sua mãe desapareceu de repente sem deixar vestígios. Naru nunca descobriu se sua mãe morreu ou apenas fugiu para escapar desse inferno, mas ela rapidamente aprendeu do que sua mãe a havia protegido. Na mesma noite em que sua mãe desapareceu, alguns dos corvos invadiram seu quarto enquanto ela comia e a feriram gravemente. A partir de então, a vida se transformou em um pesadelo implacável. Os homens cruéis a esbofeteavam diariamente, tratando-a pior que gado, até que Karma finalmente interveio. Karma teve pena de Naru, explicando sem rodeios que se ela aprendesse a fazê-los felizes, eles poderiam realmente deixá-la em paz por um tempo. Naquela noite, Naru decidiu seguir o terrível conselho de Karma e começou a aprender a fazer o que tinha que fazer para sobreviver. Embora soubesse que nunca conseguiria atingir o nível de Karma, sua vida melhorou marginalmente. Pelo menos agora ela tinha trabalho e podia alimentar bebês como Luna graças à sua oferta de leite incomumente abundante. Então, de uma forma distorcida, ela se sentia satisfeita. Clancy de repente a interrompe, confuso pra caramba, perguntando sem rodeios como diabos ela tem leite sem ter filhos. Neru admite em silêncio que uma vez esteve grávida, mas terminou em um trágico natimorto. O bebê se movendo dentro dela era a única coisa que a mantinha sã. No entanto, quando as parteiras lhe disseram que a criança estava morta, ela afundou em um desespero congelante. Honestamente, ela estava completamente bem em falecer, imaginando que poderia pelo menos se reunir com seu filho perdido do outro lado. Mas assim que estava pronta para desistir, ela de repente sentiu calor novamente. Seus olhos se abriram para ver um bebê aleatório de 6 meses sugando desesperadamente seu seio, tentando sobreviver. Ver aquele pequeno estranho lutar tão arduamente para viver deu a ela um novo propósito. Ela pegou o bebê, o alimentou e encontrou um novo significado em sua existência miserável. Desde então, ela alimentou inúmeras outras crianças que acabaram na base dos corvos, cada uma lembrando-a de que sua vida tinha valor. Ela confessa que tentou mais 2 vezes ter filhos seus, mas ambas as vezes terminaram em desgosto. A essa altura, Clancy já estava farto dessa história triste, dizendo-lhe sem rodeios para calar a boca, e do nada, ele pergunta a Naru se ela quer segui-lo como ama de leite pessoal de Luna.
Ele insiste que não está tentando levá-la ou algo estranho, mas também não consegue pensar em uma única razão para não a levar. Além disso, Luna claramente gosta dela, então isso definitivamente o pouparia de lidar com as birras de choro de Luna o dia todo, tornando uma vitória total para ele. Luna toca Niru suavemente como se a estivesse incentivando a ir com eles, e Clan repete sua oferta sem rodeios. Ele pergunta se ela prefere se tornar a ama de leite pessoal de Luna ou se prefere ficar aqui sendo usada e ferida por esses bandidos imundos. Niru hesita. Ela sabe muito bem que é uma oportunidade única na vida. Mas pelo que ela sabe, Glenn é apenas mais um escravo, e depositar suas esperanças nele parece extremamente míope. Ela admite em silêncio que gostaria que as coisas fossem diferentes, mas diz a Glenn que não pode ir com ele. Ela explica gentilmente que, enquanto ele também for um escravo, ela não pode confiar que ele será capaz de protegê-la. Além disso, há muitas outras crianças indefesas aqui que dependem dela para sobreviver. Relutantemente, ela entrega a Luna de volta a Glenn, dá-lhes um último olhar triste e se afasta em silêncio. Enquanto isso, os idiotas dos bandidos arrastam Alicia para uma ponte suspeita e a forçam a caminhar sobre ela. Na metade do caminho, ela para e olha para baixo, fazendo os bandidos caírem na gargalhada. Eles a avisam zombeteiramente que pular dessa altura seria um bilhete rápido direto para o inferno. Mas Alicia está, na verdade, olhando para outra coisa completamente diferente. Joias brilhantes repousando no fundo do rio abaixo. Ela instantaneamente reconhece o lugar e murmura em descrença antes que os bandidos confirmem alegremente que este é o local exato onde o lendário herói Cordoar mordeu a poeira. Nesse exato momento, um cativo corajoso e desesperado se adianta, afirmando que mergulhará e recuperará o que os bandidos quiserem se eles apenas o deixarem ir com sua esposa. Sua esposa o incita freneticamente, lembrando a esses canalhas que eles prometeram libertá-los. Mas assim que o pobre homem mergulha na água, criaturas monstruosas emergem e imediatamente o despedaçam, deixando a esposa gritando desesperadamente. Alicia range os dentes, sabendo muito bem que esses bastardos mentirosos nunca planejaram libertar o homem. Ela percebe com pavor que este lugar é basicamente um inferno na Terra, infestado de Arvinces, monstros horríveis que inundaram seu mundo 300 anos atrás. Naquela época, as pessoas pelo menos tinham terreno sólido para lutar, mas nem mesmo Cordur, o herói mais forte de seu tempo, conseguiu lidar com essas criaturas de pesadelo. Sua lendária espada, a divisora de correntes, permanece naquele rio amaldiçoado até hoje. E agora bastardos gananciosos querem alguém estúpido o suficiente para recuperar a espada, mesmo que seja claramente impossível. Furiosa, Alicia chama os bandidos de completos canalhas, sabendo muito bem que eles deliberadamente enviaram o pobre homem para a morte sem sequer se preocuparem em amarrar sua corda corretamente. Eles respondem bruscamente, lembrando-a de que ela não está ali para dar sermão neles, e o bastardo que vai discipliná-la já está esperando. Alicia se vira para ver o nojento bandido Fido pular em sua ponte, olhando-a abertamente e fantasiando em voz alta sobre Despila. Mas antes que Fido possa sequer tocar nela, Alicia de repente quebra uma de suas próprias mãos para se soltar, arranca a espada dele como uma verdadeira chefe, corta as cordas da ponte e salta no ar. Enquanto ela despenca em direção ao chão abaixo, ela murmura baixinho, esperando desesperadamente que Glenn não estivesse mentindo quando a se assegurou de que ela não morreria. O grupo então olha para baixo nervosamente, o terror os dominando rapidamente ao avistarem o corpo imóvel de Alicia no fundo. Então, instantaneamente, um sentimento arrepiante de desespero os atinge. Sua única pista para recuperar as misteriosas 13 armas da regalia acaba de virar picadinho. No mesmo instante, no chão abaixo, Alicia acorda, sua maldição de imortalidade lançada por Clephtus a trazendo de volta à consciência. Embora ela não possa morrer devido à maldição, ela não concede poderes regenerativos, deixando-a completamente imobilizada do pescoço para baixo, sem a menor ideia de como prosseguir. Cada osso em seu corpo parece estilhaçado, e a perda substancial de sangue torna impossível para ela se mover sozinha. Ela sabe que permanecer indetectada pelos bandidos é crucial, então ela luta desesperadamente até que seu sangue derramado comece a flutuar para cima, invocando Glenn para aparecer diante dela. Surpresa com a forma incomumente pequena de Glenn, Alicia descobre que seu tamanho atual se deve à sua manifestação da magia de sangue que sustenta sua imortalidade. Glenn explica que este sangue mágico é essencial para sua sobrevivência. Se ela sangrar completamente, ela realmente morrerá. Mas se Alicia continuar se mostrando útil, Glenn promete repor todo o seu sangue, permitindo que seu corpo se cure totalmente das lesões. Aliviada por essa garantia, mas notando que Glenn ainda não começou a cura, Alicia pergunta por que ele está hesitando. Glenn assegura que a curará, mas primeiro precisa de sua percepção sobre algo. Ele recentemente identificou Niru como a candidata ideal para servir como ama de leite de Luna, apesar de Glenn, mesmo com seus sentidos demoníacos, reconhecer o grave maus-tratos que Niru sofre aqui. Quando ele lhe ofereceu uma chance de escapar para uma vida muito melhor como cuidadora de Luna, ela o recusou categoricamente para seu choque. Glenn busca a compreensão de Alicia sobre por que Neru rejeitou uma proposta tão benéfica. Alicia supõe que Neru provavelmente vê Glenn como impotente, um escravo incapaz de cumprir suas promessas. Grupos de bandidos como o deles nunca deixam ninguém ir embora voluntariamente, caçando implacavelmente qualquer fugitivo. Tendo crescido em um ambiente tão hostil, Neru provavelmente acredita que a liberdade é um sonho impossível.
Glenn pergunta a Alicia se há alguma solução para esse problema, e Alicia sugere que a opção mais simples seria eliminar todos os bandidos na base. Sem ninguém para perseguir Neru, ela estaria muito mais inclinada a aceitar a proposta de Clem. Alicia aponta que com o imenso poder de Clem, aniquilar todo o grupo de bandidos deveria ser fácil, mas Glenn recusa, preocupado em atrair atenção indesejada. Ele não pode se dar ao luxo de revelar sua ausência da montanha, temendo que outros possam aproveitar a oportunidade para atacar o território de Clevitesse. Em vez disso, Glenn insiste que Alicia deve resolver, argumentando que não seria incomum para uma heroína como ela eliminar um grupo de bandidos durante sua jornada. Alicia tenta argumentar, mas Glenn a interrompe e insiste que ela execute a tarefa, imediatamente inundando seu corpo com sangue infundido de magia para restaurar sua força. Logo depois, os bandidos chegam ao fundo da caverna para localizar o corpo de Alicia. Eles ficam horrorizados ao testemunhar seu corpo se contorcendo de forma antinatural, ossos estalando de volta à posição e tecidos se curando rapidamente, submetendo Alicia a uma dor inimaginável. Eventualmente, seu corpo se cura completamente, deixando-a totalmente restaurada. Os bandidos ficam chocados com sua sobrevivência, mas rapidamente mudam o foco, acreditando que ainda podem forçar Alicia a guiá-los até as 13 regalias. Cientes de seu status de heroína, eles avançam com cautela, mas se sentem confiantes em seus números. Um bandido ansioso avança tolamente sozinho, atingindo o ombro de Alicia. No entanto, comparado à sua agonia recente, este golpe parece insignificante. Então Alicia rapidamente agarra seu braço, dá um soco poderoso em seu rosto e pega sua espada e tapa-olho. Apesar de sua relutância em lutar, ela reconhece os bandidos como ameaças irredimíveis que devem ser eliminadas. Com Alicia cuidando dos bandidos, Glenn agora se concentra em localizar Naru e convencê-la de que a fuga é realmente possível. Enquanto isso, Naru volta para a taverna, recebida por uma Karma preocupada. Karma expressa preocupação com o abuso constante que Naru suporta, frustrada por sua própria incapacidade de parar os bandidos. Naru aprecia profundamente a gentileza de Karma, mas reconhece a carga de trabalho que os espera, levando Karma a pedir gentilmente a Naru para começar a lavar a louça. Karma percebe que Naru parece estranhamente alegre para alguém que acabou de ser maltratada e pergunta baixinho se algo bom aconteceu a ela. Naru hesita, não chamando exatamente de bom, mas admite que a fez sentir feliz. Ela pergunta curiosamente a Karma se ela sabe algo sobre o mundo exterior, pegando Karma completamente de surpresa, porque Naru nunca havia mostrado interesse nesse tópico antes. Karma questiona cautelosamente por que Naru gostaria de saber, então Naru explica timidamente que nasceu neste acampamento e não tem ideia de como é lá fora. Mas Karma foi trazida de fora, o que significa que ela deve ter algumas histórias para compartilhar. Karma reconhece baixinho que sabe sobre o mundo exterior, mas admite que não são memórias agradáveis. Como a maioria das mulheres que acabaram aqui, suas casas foram destruídas ou elas simplesmente nunca tiveram casas, tornando suas vidas passadas algo que raramente discutem. Curiosa e um pouco preocupada, Karma pergunta por que Naru de repente se importa com o exterior. Então Naru responde inocentemente que alguém perguntou se ela queria ir embora. Instantaneamente furiosa, Karma lhe dá um tapa e a repreende duramente por dizer algo tão perigoso em voz alta, especialmente com bandidos ainda por perto na taverna. Para esses bandidos, elas são escravas descartáveis que podem ser jogadas fora quando não são mais úteis. É por isso que todas as garotas sempre se uniram e cuidaram umas das outras. E se Naru quiser sobreviver aqui, ela não pode se dar ao luxo de dizer coisas tão descuidadas. Bem naquele momento tenso, Vroco entra na taverna, claramente tendo ouvido a conversa delas, instantaneamente deixando Karma ansiosa sobre o que poderia acontecer a seguir. Nervosamente, ela tenta agir casualmente, perguntando a Vroco o que o traz ali, já que ele raramente visita a taverna. Vroco responde calmamente que ouviu falar de um bebê, e veio verificar. Karma rapidamente cutuca Naru, pedindo para ela dizer a Vroco onde Luna está. Naru diz casualmente que o bebê estava nos estábulos da última vez que ela verificou, e Vroco anuncia que irá dar uma olhada a ele mesmo. No entanto, assim que ele está prestes a sair, Vroco de repente ordena que Naru vá com ele e o sangue de Karma imediatamente gela. Ela pode dizer pelo tom dele exatamente o que isso significa, e não pode ser bom. Karma tenta desesperadamente defender Naru, mas como ela não tem poder aqui, não há nada que ela possa realmente fazer. Naru, sem saber o que a espera, segue Vroco obedientemente. Assim que eles se vão, Karma bate as mãos na mesa com raiva, dominada pela culpa e frustração. Naru era a única por perto que podia alimentar os bebês, mas Vroco claramente não se importava nem um pouco. Karma tenta se convencer de que não havia nada que pudesse ter feito e amargamente diz a si mesma que Naru atraiu esse destino ao falar abertamente sobre fuga na frente de Vroco. Mas não importa o quanto ela racionalize, ela não consegue se livrar da culpa pesada que pesa em seu coração. Nesse momento, Glenn entra carregando Luna, assustando Karma, já que ela não o tinha ouvido se aproximar. Ela rapidamente se acalma, imaginando que ele deve ter vindo para deixar Luna mamar. Com pesar, Karma lhe diz que Naru foi levada e provavelmente não voltará. Ela odeia isso, mas é assim que as coisas são por aqui. Glenn não entende o que Karma quer dizer e exige que ela esclareça imediatamente.
Vendo a intensidade nos olhos de Glenn, Karma rapidamente percebe que ele está falando muito sério sobre garantir a segurança de Naru. Ao mesmo tempo, Vroko guia Naru por uma escadaria escondida para uma área que ela nunca soube que existia. Apesar de passar a vida inteira neste acampamento, Naru fica fascinada enquanto Vroko explica que esses túneis já foram parte de uma enorme mina de minério mágico. Minérios mágicos têm toneladas de aplicações. Até a lâmpada que Vroko carrega é alimentada por minérios mágicos misturados com óleo de inseto para criar sua chama. Antes de se tornar um bandido, Vroko passou muito tempo pesquisando minérios mágicos e como misturá-los com diferentes líquidos para produzir efeitos únicos. E enquanto ele menciona isso casualmente, Naru nota crânios espalhados pelo chão. Mas Vroko, com um sorriso perverso, afirma desdenhosamente que são apenas ossos de rato, garantindo a ela que não há nada com que se preocupar. De repente, Vroko apaga a lâmpada, mergulhando o túnel na escuridão completa. Naru entra em pânico instantaneamente, implorando desesperadamente para ele acender a luz novamente. Vroko obedece calmamente, e quando a chama volta a piscar, Naru fica horrorizada ao descobrir Beth, o monstro de estimação de Vroko, pairando bem atrás dela, parecendo tão faminta. Orgulhosamente, Vroko explica que sua pesquisa o levou a uma mistura especial que concede controle sobre demônios como Beth. Essa descoberta é precisamente porque ele é agora o líder desta gangue de bandidos impiedosa. E como líder, ele não pode se dar o luxo de deixar alguém como Naru viver depois de expressar abertamente seu desejo de escapar. Assim, ele decidiu que Beth cuidará da execução de Naru pessoalmente. A realidade atinge Naru com força enquanto o medo a invade, e ela tenta escapar freneticamente. Então Vroko friamente dá a ordem a Beth e o monstro rapidamente começa a perseguir Naru. Enquanto Naru tropeça e luta para fugir, ela se lembra amargamente da oferta anterior de Glenn. Ela se arrepende profundamente de tê-la rejeitado, sabendo que se tivesse dito sim, as coisas poderiam ter terminado diferente. Nesse momento, Naru nota Glenn parado no fim do túnel segurando Luna, e seu coração se parte ao perceber que nunca mais poderá cuidar de Luna. Normalmente é exatamente quando Glenn a salvaria heroicamente, mas infelizmente Naru é rapidamente devorada por Beth, engolida inteira e aparentemente perdida para sempre. Luna imediatamente cai em prantos após testemunhar uma cena tão horrível, mas Glenn a conforta gentilmente, explicando que é assim que o mundo funciona. Bestas mágicas também precisam comer, então culpar a Beth é inútil. Se alguém tem culpa, é o próprio Glenn por ter chegado tarde demais. Ele está genuinamente frustrado por perder alguém tão valiosa quanto Naru, mas não há nada que possa fazer agora. Glenn então calmamente volta sua atenção para Vroko, intrigado com como um troll orgulhoso da floresta ocidental poderia servir a um anão gordo e fraco com dentes salientes como ele. Vroko fica completamente atordoado com a audácia de Glenn em insultá-lo num momento como este. Ele também está perplexo sobre como Glenn chegou a este lugar, mas no fim das contas, não importa. Com raiva, ele comanda Beth para consumir Glenn também. Mas, chocantemente, Beth se recusa a se mover. Vroko olha para seu monstro geralmente obediente apenas para se deparar com uma cena que nunca viu antes, Beth tremendo de puro terror. Na verdade, ela está tão assustada que vomita Naru involuntariamente que emerge gravemente queimada por ácido estomacal e faltando um braço e uma perna. Apesar das horríveis lesões e desfiguração, Naru de alguma forma se agarra à vida. Sem hesitação, Glenn rapidamente neutraliza o ácido cobrindo o corpo de Naru e gentilmente coloca a Luna ao lado dela, deixando-o oferecer conforto durante seus momentos finais. Ele então discretamente envia uma de suas sombras para levar Luna e a gravemente ferida Naru, enquanto Vroko está distraído. Quando Vroko se vira para confrontar Glenn novamente, ele fica totalmente chocado ao descobrir que Luna e Naru desapareceram. Confuso e enfurecido, Vroko assume que Glenn deve ter usado alguma forma de magia, mas, curiosamente, Glenn não tem a menor ideia do que magia significa. Vroko assume que Glenn está fingindo não saber o que é magia, porque magia é a única explicação possível para todas as coisas estranhas que ele tem feito. Basicamente, magia envolve misturar pedras mágicas com outros ingredientes estranhos para criar efeitos especiais. Por exemplo, esta droga estranha escondida no casaco de Vroko é feita de pedras mágicas, algumas ervas raras e as larvas de uma mosca parasita nojenta. Quando alguém a inala, fica burro como uma porta, exceto o próprio Vroko, obviamente. Foi exatamente assim que ele tornou Beth tão obediente em primeiro lugar. Sem hesitação, Vroko joga a droga no fogo, fazendo um vapor se espalhar rapidamente pelo ar. No momento em que Beth a inala, sua mente fica em branco, e ela avança direto em Glenn num frenesi alimentado pela raiva. O corpo humano frágil de Glenn é jogado de um lado para o outro como um boneco de pano, já que ele não consegue acessar totalmente seu verdadeiro poder nesta forma. Enquanto ele voa pelo ar, batendo dolorosamente nas paredes da caverna, a única coisa em sua cabeça é o quão furioso ele está com Alicia por não tê-lo avisado sobre toda essa coisa de magia. Falando em Alicia, ela está atualmente ocupada fatiando bandidos como carne barata, já tendo derrubado 8 deles. Infelizmente, ainda há uma multidão inteira para lidar, e a espada barata que ela pegou do primeiro bandido já quebrou ao meio. Ela percebe que precisará de uma arma muito melhor se for acabar com toda essa gangue, então ela corre para a parte inundada da caverna.
Cerca de 50 bandidos furiosos ainda a perseguem, e embora ela seja imortal, a exaustão é um problema muito real. Se sua energia acabar antes dos bandidos, ela estará seriamente ferrada. Alicia finalmente alcança a área inundada. Já há um bando de monstros famintos nadando na superfície, prontos para atacá-la. Pular direto seria suicídio, então, em vez disso, ela corre pelo andaime de madeira, atraindo o máximo de bandidos possível. Assim que um grande grupo a segue, Alicia rapidamente corta as cordas que prendem um andaime, enviando os bandidos gritando para essa água abaixo. Com tantos bandidos de repente se debatendo na água, os monstros enlouquecem e começam a despedaçá-los, desfrutando de um banquete completo. Enquanto todos estão ocupados sendo comidos, Alicia se esconde dentro de um barril próximo. Como sufocar até a morte não é um problema para ela, ela espera pacientemente enquanto o barril afunda nas profundezas, levando-a em segurança ao fundo do lago, exatamente onde a espada lendária a espera. No entanto, prender a respiração com sucesso durante toda a descida se mostra muito mais difícil do que Alicia imaginara. E em pouco tempo, a pressão insuportável combinada com a brutal privação de oxigênio a atinge exatamente como ela temia. Seu corpo inteiro fica paralisado sob a impiedosa pressão da água, e apesar de saber muito bem que é imortal e não pode realmente se afogar, resistir ao desejo desesperado de subir de volta à superfície é um inferno absoluto. Depois do que parece uma eternidade, ela finalmente se choca contra o chão, tropeçando para fora do barril num torpor desorientado. Instantaneamente, o brilho carmesim da espada lendária chama sua atenção, brilhando fracamente na escuridão, e ela imediatamente se arrasta em direção a ela, apesar de seus músculos gritarem de exaustão. Alicia sabe muito bem que, assim que pegar aquela espada, ela ganhará um enorme aumento de poder e sair deste inferno será moleza. Mas assim que ela está prestes a pegá-la, um enorme olho vermelho sangue se abre bem na frente de seu rosto, e só então Alicia percebe que não está realmente de pé no leito do lago, mas sim nas costas de um monstro colossal, que acabara de acordar graças à sua aterrissagem desajeitada. A enorme besta começa a se levantar de seu sono, jogando Alicia de um lado para o outro como um boneco de pano nas correntes violentas. Ela percebe que essa abominação é exatamente porque o herói lendário mordeu a poeira aqui embaixo. Mas ela não vai perder o foco agora. Freneticamente, ela avança mais uma vez em direção à espada, desesperada para agarrar seu punho. Mas nesse momento, a enorme criatura abre sua boca cavernosa, criando uma sucção poderosa que ameaça engoli-la inteira. Alicia não consegue lutar contra a fração insana, mas no último segundo possível, ela consegue pegar a espada assim que o monstro fecha suas mandíbulas em seu braço. Presa dolorosamente entre seus dentes irregulares, Alicia invoca uma onda de força bruta do poder confiável da raiva alimentada por flashbacks, e com um grito selvagem, ela estilhaça a mandíbula do monstro. Finalmente livre, ela encara furiosamente o olho brilhante da besta, enquanto a espada lendária começa a pulsar com poder em suas mãos. Sem perder um segundo, ela a balança viciosamente, ativando sua habilidade de manipulação de água para se lançar para frente em velocidade vertiginosa. O monstro gigantesco imediatamente a persegue, e Alicia ainda não consegue entender que algo tão massivo realmente exista aqui embaixo. Ela imagina que este pesadelo deve ser um dos antigos, bestas aterrorizantes da Idade das Trevas que dormiram sem ser perturbadas por milhares de anos. Tipicamente, esses monstros lendários permanecem escondidos nos cantos mais inacessíveis do continente. Mas este idiota em particular aparentemente acordou graças aos humanos minerando o local arcana aqui e arruinando seu sono de beleza. Enquanto processa toda essa loucura, Alicia finalmente vê a superfície se aproximando, mas os monstros menores à espreita também a notam. Ela está dolorosamente ciente de que precisará de oxigênio imediatamente se quiser ter alguma chance de vencer esta luta complicada, mas aqueles pequenos bastardos famintos já estão bloqueando seu caminho. Com um rápido golpe de sua espada, Alicia se impulsiona para cima, fatiando brutalmente uma das bestas ao meio e finalmente rompe a superfície da água. Os bandidos olham em descrença absoluta, perdendo completamente a cabeça ao ver Alicia viva novamente. Mas antes que ela possa sequer recuperar o fôlego, o enorme monstro irrompe do lago atrás dela. A visão disso envia os bandidos restantes a um frenesi histérico, e imediatamente o antigo libera o inferno, chicoteando seus tentáculos massivos e esmagando tudo em seu caminho. Alicia não tem escolha a não ser desviar freneticamente e recuar, já que mesmo seus melhores golpes mal arranham a superfície deste gigante. Felizmente, o antigo decide descarregar sua raiva nos bandidos em pânico, devorando a maioria deles instantaneamente. E o punhado de azarados que escapam de suas mandíbulas acabam sendo despedaçados pelos peixes monstro, deixando apenas isca na água. Então Alicia conclui que seu trabalho aqui está oficialmente feito. Nesse momento, ela ouve a voz de Glenn ecoando em sua cabeça e olha ao redor procurando pelo desgraçado. Ele rapidamente lhe diz que está falando com ela por telepatia, acrescentando que, embora não possa ver claramente o que aconteceu, o banho de sangue que ele sente ao redor significa que ela obviamente completou sua missão. Alicia explode com ele através do link mental, xingando-o por não tê-la ajudado quando ela estava lutando por sua maldita vida.
Mas Glenn a cala, dizendo calmamente que está lidando com sua própria confusão no momento. Alicia luta para imaginar algo que pudesse incomodar alguém como um Lorde Demônio. Mas Glenn explica que está enfrentando uma técnica estranha que nunca encontrou antes, e esta forma humana que ele está usando é muito pior do que esperava. Ele reclama que Alicia convenientemente esqueceu de mencionar a existência da magia a ele, prometendo que, assim que ela retornar, ele a punirá de acordo. Ainda assim, ele já lidou com o Troll com lavagem cerebral, e agora está relaxando em cima do corpo do Troll. Em outro lugar, Vrocco está correndo desesperadamente, gritando internamente sobre como Glenn se revelou um mago ridiculamente poderoso, que derrubou seu Troll como se não fosse nada. Em seu pânico cego, ele tropeça no corpo sem vida de Naru com a bebê Luna chorando ao lado. E assim que ele vê a criança, uma ideia sinistra surge em sua mente distorcida, dando-lhe uma última chance de salvar sua situação sem esperança. Enquanto isso, Alicia corre para se reagrupar com Glenn depois de receber suas instruções. Imediatamente notando a fumaça carmesim bizarra flutuando pelo ar, Glenn, por outro lado, rapidamente nota a espada que Alicia agora está escondendo desajeitadamente sob um pano. Ela o informa sem rodeios que com certeza não vai descartar a lâmina depois de quase morrer tentando colocá-la em suas mãos. Glenn honestamente não se importa nem um pouco com a espada agora, porque aquela estranha fumaça vermelha está seriamente atrapalhando seus sentidos. Ele informa Alicia irritadamente que, embora humanos e animais normais pareçam não ser afetados, isso está desequilibrando completamente como um Lorde Demônio. Glenn rosna de frustração, dizendo que se ele voltasse à sua verdadeira forma, ele poderia obliterar toda a área e limpar essa fumaça irritante instantaneamente. De jeito nenhum ele vai usar força total até saber exatamente onde Luna está. Alicia imediatamente surta ao descobrir que Luna não está com Glenn, mas ele rapidamente a tranquiliza, dizendo que a criança não deve ter ido longe. Ele então exige que Alicia conte tudo o que ela sabe sobre magia. Ela explica que apenas um punhado de pessoas pode fazê-lo canalizando a energia oculta dentro do sítio Arcana. Alicia admite com frustração que pessoalmente é péssima em magia, apesar de conhecer alguma teoria, e Glenn a chama abertamente de completamente inútil. Alicia explode, liberando uma torrente de maldições em Glenn, mas ele ignora completamente sua reclamação e decide que precisam se mover rápido e localizar Luna e Naru, reconhecendo que há uma chance de ambos já estarem mortos. O sangue de Alicia gela ao ouvir aquelas palavras arrepiantes, e ela pergunta nervosamente a Glenn o que ele faria se Luna realmente estivesse morta. Sem um pingo de emoção, ele responde que perderia imediatamente todo o interesse na humanidade, fazendo Alicia perceber com horror que este cenário seria o pior pesadelo absoluto da humanidade. Determinada a salvar a humanidade da ira de Glenn, Alicia começa a procurar Luna urgentemente, rapidamente tropeçando numa trilha de sangue fresco. Ela pergunta a Glenn se Naru estava sangrando, e ele confirma. Alicia supõe que Naru está se arrastando ou alguém a está puxando. De qualquer forma, eles não teriam ido longe, o que significa que precisam se mexer agora. Enquanto isso, Naru está mal viva, segurando desesperadamente a perna de Vrocco com cada pedaço de força que lhe resta, determinada a proteger Luna, mesmo que seja seu último suspiro. Vrocco, completamente irritado, continua xingando e chutando Naru brutalmente, ordenando que ela solte, mas ela se recusa teimosamente. Vrocco está desesperado para se livrar de Naru para que ele possa fugir com Luna, já que antes, quando ele tentou pegar a criança, o choro de Luna fez sua lanterna mágica explodir espetacularmente. Isso fez perceber que Luna claramente possui um talento mágico incrível, e sendo um Raiden de sangue puro, pode até pertencer à realeza. Frustrado, Vrocco levanta sua lâmina para cortar o pulso de Niro e finalmente se libertar. Mas nesse exato momento, Alicia surge na cena, furiosamente ordenando que ele pare. Vrocco quase se mija, exigindo saber o que aconteceu com seus homens que foram atrás dela. Clênio responde friamente, casualmente mencionando que seus homens viraram lanche de besta das trevas. Vrocco entra em pânico total agora, ameaçando desesperadamente Alicia e Glenn para não se aproximarem, ou ele vai cortar os dedinhos da Luna. Glenn, completamente inabalável, desafia o desgraçado a ir em frente, zombando que ele pode curar qualquer ferimento de qualquer jeito. Alicia rapidamente interrompe Glenn, repreendendo-o que, mesmo curando as feridas de Luna, ele não pode curar as cicatrizes mentais que isso deixará. Ela insiste para Glenn calar a boca e deixá-la lidar com essa negociação sozinha, então revela dramaticamente que tem a arma mágica do herói lendário. Vrocco praticamente perde a cabeça quando avista a espada lendária, mas Alicia de repente a arremessa na parede atrás dele, gritando para ele pegá-la. Ela o instrui que ele precisará das duas mãos para arrancar a espada, e promete que se ele deixar Luna ilesa, ela o deixará ficar com a espada e ir embora. Vrocco começa a rir amargamente, chamando de besteira, porque nenhum herói de verdade trocaria uma arma tão poderosa por uma pirralha. Convencido agora mais do que nunca que Luna realmente é de sangue real, Vrocco muda suas táticas e exige que Alicia revele as localizações das 13 armas lendárias que ela e seus aliados possuem se ela quiser a criança de volta.
E Glenn também diz a Alicia para apenas entregar as localizações Dan, desdenhosamente observando que são apenas armas, afinal. Alicia friamente diz a Vroco que as armas lendárias estão escondidas na parte mais profunda do cânion sob a Montanha Luna, mas o avisa que ele terá que arrastar a bunda dele pessoalmente, até lá se as quiser. Vroco ri presunçosamente, gabando-se de que será fácil para ele pegar essas armas, já que dominou mais de um tipo de magia. Sem aviso, ele joga um misterioso pó preto no ar, toca suavemente Luna para assustar a criança e fazê-la chorar, e desencadeia a poderosa magia de Luna instintivamente. A energia de Luna ativa o feitiço oculto de Vroco, envolvendo-o em invisibilidade. Sorrindo com confiança, ele começa a se afastar, totalmente convencido de que Alicia e Clan não podem rastreá-lo agora. Mas assim que ele pensa que escapou limpo, Alicia de repente se materializa diretamente em seu caminho e sem esforço o corta ao meio. Vroco, completamente perplexo, ofega em descrença, perguntando como diabos ela o encontrou. Alicia friamente explica que mesmo que ele ficasse invisível e abafasse todo o barulho que fazia, ela ainda podia ouvir claramente o choro de Luna. Enquanto isso, Glenn resgata Luna e tira o pó de invisibilidade da criança. Alicia amargamente decide deixar o cadáver de Vroco invisível, rapidamente voltando sua atenção para Neru, percebendo com gratidão que Luna só sobreviveu porque Neru o protegeu com cada última gota de força que tinha. Alicia desesperadamente pergunta a Clan se ele não pode salvá-la, mas ele friamente responde que pode controlar apenas um fantoche zumbi por vez, e o corpo de Neru está muito danificado para sua habilidade de regeneração sozinha. Ele casualmente diz que eles poderiam potencialmente conseguir peças de reposição em outro lugar, mas seria muito mais fácil apenas deixá-la morrer. Alicia imediatamente o repreende, gritando furiosamente como diabos ele poderia abandonar a mulher que sacrificou tudo para proteger seu filho. Apaixonadamente, ela declara que se fosse mãe, confiaria absolutamente em alguém como Neru para cuidar de seu filho. Ouvindo o discurso sincero de Alicia, Glenn finalmente cede e decide salvar Naru. Mas ele avisa Alicia que ela terá que morrer temporariamente porque ele precisará de cada pedacinho de mana que investiu nela. Sem hesitação, Alicia diz corajosamente que não se importa se tiver que morrer de novo por outra pessoa. Afinal, ela é a heroína, caramba. Então, Glenn leva suas palavras a sério, instantaneamente a mata. Momentos depois, Naru acorda, completamente confusa ao perceber que de alguma forma ainda está viva. Ainda mais chocante, descobre que seu corpo foi completamente reconstruído por Glenn durante o processo de cura. Neru pergunta hesitantemente se ele é quem salvou sua vida, e Glenn casualmente confirma, acrescentando que ela deveria realmente estar agradecendo a heroína. Ele explica que curar Neru levou mais tempo do que o esperado, fazendo o corpo de Alicia começar a se decompor. Mas agora que ele restaurou a mana de Alicia, ela deve acordar novamente em breve. Segundos depois, Alicia acordou dramaticamente, saltando como se estivesse fazendo breakdance imediatamente em pânico por sua espada desaparecida. Glenn ignora suas palhaçadas, calmamente informando Neru que ela renasceu, e de agora em diante ela se chamará Neluru. Ele entrega a Luna de volta em seus braços, dizendo-lhe firmemente que a partir deste momento, ela viajará com eles. Na manhã seguinte, Glenn abruptamente confisca a lâmina de Alicia, deixando-a arrasada, mas ele firmemente aponta que carregá-la abertamente apenas atrairia atenção desnecessária. Então ele aguardará com segurança em sua sombra até que seja realmente necessária. Ao mesmo tempo, Nelaru termina de recolher montes de equipamentos dos bandidos para a jornada, até conseguindo vasculhar uma roupa decente para o bebê. Alicia pergunta se Nelaru está realmente planejando carregar tudo aquilo sozinha, já que parece ridiculamente pesado. Mas Neluru ignora, dizendo que na verdade parece bem leve. Alicia de repente se lembra que Neluru perdeu um grande pedaço de seu corpo ontem quando quase morreu. Então Glenn deve ter trocado essas partes por algo poderoso o suficiente para torná-la tão forte. Mas Alicia ainda não tem ideia do que diabos eles realmente fizeram. Neliru então se aproxima ansiosamente de Alicia, oferecendo-se para ajudar carregando sua espada, mas Alicia tristemente admite que nem sequer tem mais sua espada. Neliru instantaneamente se anima, lembrando que Vroca mencionou ter guardado um monte de espadas fodonas dentro de sua mesa. Ouvindo isso, Alicia imediatamente se ilumina e implora a Glenn para pelo menos deixá-la ter uma espada normal. Glenn está plenamente ciente de que Alicia é praticamente inútil em combate sem uma arma. Suspira e diz a ela, tudo bem, ela pode ir pegar uma. Então Alicia corre animadamente para saquear a mesa de Vroco. Com Vroco e toda a sua equipe de bandidos mortos e os trenós já desaparecidos, o esconderijo está estranhamente deserto agora. Clan casualmente pergunta a Nelaru se ela sentirá falta do lugar, mas ela rapidamente responde que só teve pesadelos aqui, então está mais do que feliz em deixá-lo para trás. Seu único arrependimento é não ter tido a chance de se despedir de Karma. Ouvindo-a mencionar Karma com tanta tristeza, Glenn de repente percebe que pode ter estragado tudo antes, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, ele é violentamente emboscado por cima. Enquanto isso, Alicia chuta a porta do escritório de Roku, abrindo-a de par em par, procurando ansiosamente em sua mesa. Ela felizmente descobre algum dinheiro, um conjunto de armadura de couro e uma espada bem sólida. Mais do que satisfeita, ela está prestes a retornar triunfantemente para Glenn.
Mas de repente, Glenn violentamente atravessa a parede, batendo na mesa, destruindo-a completamente. Gemendo de dor, Glenn amargamente comenta que ainda não está acostumado com o quão pateticamente frágil é este estúpido corpo humano, constantemente sendo jogado por aí como algum tipo de bicho de pelúcia. No entanto, antes que Klein possa explicar o que diabos acabou de acontecer, Gart de repente atravessa o enorme buraco na parede, e Alicia instantaneamente percebe que ele é poderoso pra caramba. Ela saca sua espada, pronta pra lutar, mas num piscar de olhos, Gart avança, desferindo um chute tão poderoso que a pura pressão do ar corta a bochecha de Alicia. Gart fica levemente impressionado que Alicia conseguiu reagir rápido o suficiente para desviar, mas ele imagina que ela não vai durar muito, imediatamente lançando-se em uma barragem impiedosa de chutes até Alicia tropeçar. Ele então pula para trás, liberando uma violenta rajada de vento que arremessa Alicia direto pelo telhado e para fora do prédio. Alicia aterrissa bruscamente lá fora, e Gart fica novamente genuinamente surpreso que ela ainda consiga ficar de pé depois daquele golpe. Então ele calmamente oferece um acordo a ela. Ele diz que está apenas atrás de Clem. Se Alicia largar a espada e for embora agora, ele promete que vai parar de lutar com ela. Mas Alicia não confia em uma palavra que Gart diz, convencida de que ele é apenas mais um bandido sobrevivente. Ela amargamente deseja ter sua espada separadora de riachos agora. Mas como isso não vai acontecer, ela terá que confiar em uma das técnicas de Raiden. Limpando cada pensamento inútil de sua mente, Alicia estreita seu foco até que a única coisa em que ela pensa é em fatiar Gart em pedaços. Com sua mente cristalina, seus movimentos se tornam muito mais precisos, e ela de repente avança com uma explosão chocante de velocidade. Gart é pego completamente de surpresa pela aceleração repentina de Alicia, e assim que sua lâmina está prestes a atingir, Glenn grita bruscamente para ela parar. O corpo de Alicia congela instantaneamente no meio do ataque, obedecendo instintivamente ao comando de Glenn, mas sua mente ainda arde com nada além de puro assassinato. Então Glenn não tem escolha a não ser dar um choque de realidade nela, antes que as coisas escalem ainda mais. Assim que Alicia volta a si, Glenn explica em voz alta que toda essa luta é apenas um grande mal-entendido, e não há boa razão para lutar contra Gart. Além disso, se Glenn não tivesse intervindo agora, Gart teria obliterado todo o corpo dela com um único chute antes que sua espada pudesse sequer tocá-lo. Gart, sendo razoável, calmamente pede a Clint para elaborar exatamente como tudo isso é apenas um mal-entendido. Pelo que Gart pode dizer, Nelaru ali cheira suspeitosamente como um troll Dan ocidental, e ele ouviu um boato sobre um troll sendo mantido cativo neste acampamento antes de vir para cá. Ele já verificou as cavernas abaixo e descobriu o cadáver do troll que estava faltando várias partes do corpo como se alguém as tivesse removido deliberadamente. A teoria de Gart é direta. Clan deve ser o líder aqui, e ele provavelmente matou o troll apenas por diversão, mas isso está o mais longe possível da verdade. Klein então calmamente pede a Nelaru para pegar Luna e esperar no portão da frente, já que ele tem alguns assuntos para resolver com Gart em particular. Assim que ela se vai, Klein casualmente se vira para Alicia e revela sem rodeios que Gart é na verdade uma besta das trevas disfarçada. O queixo de Alicia praticamente cai no chão, já que ela não tinha absolutamente nenhuma ideia de que havia outras bestas das trevas que podiam se transformar em humanos. Mas Clem calmamente diz a ela que Gart está apenas sob uma ilusão seriamente poderosa. Pelo que Clem sabe, há apenas um ser forte o suficiente para realizar magia de ilusão desse nível, e é Zatyr, o próprio senhor das bestas das trevas do oeste. E só para constar, Clan absolutamente não suporta Zatyr, e realmente preferiria não lidar com ele de forma alguma. Gart, atordoado com a precisão com que Clan o identificou após um encontro tão breve, exige saber quem Clan realmente é. Não querendo expor sua verdadeira identidade, Glenn mente suavemente, alegando ser apenas um servo do senhor das bestas das trevas, Lord Clevitace. Gart acredita na história imediatamente e dissipa sua magia de ilusão, revelando sua verdadeira forma como um pássaro monstruoso servindo sob Zatyr. Tendo mostrado sua forma real, Gart pede a Glenn para oferecer prova de sua própria identidade de besta das trevas, levando Glenn a revelar uma de suas caudas de sombra. Enquanto isso, Alicia está tendo uma crise mental completa porque é muita informação louca atingindo-a de uma vez. Primeiro de tudo, ela não tinha a menor ideia de que havia outras bestas como Clevitos que podiam se disfarçar de humanos e falar línguas humanas fluentemente. Se isso é verdade, então qual era o sentido dos heróis irem à guerra contra Clevitos, afinal? Percebendo Alicia surtando, Klein suspira, dizendo a ela para relaxar porque realmente não há muitas bestas das trevas capazes de disfarces tão elaborados. Além de Zatyr, nenhum deles se daria ao trabalho de interagir com humanos sem uma boa razão, caramba. Com tudo isso esclarecido, Gart pergunta sem rodeios por que diabos Glenn está se associando voluntariamente com uma dama humana. Glenn responde suavemente que Alicia é apenas uma humana que ele transformou em sua serva pessoal, forçando-a a obedecer a cada comando que ele dá. Ele a mantém por perto apenas como guia enquanto aprende sobre o mundo humano, e o mesmo vale para Nelaru e Luna. Mas ele deixa claro que não vai compartilhar mais detalhes com Gart. Compreendendo a situação, Gart decide que não vai se intrometer mais, mas afirma firmemente que se Glenn interferir em sua missão, ele não terá escolha a não ser exterminá-lo. Glenn sorri confiante, dizendo a Gart que ele é mais do que bem-vindo para tentar, mas derrubá-lo não será nada fácil. No entanto, como Glenn acabou de responder às perguntas de Gart, ele decide que é a sua vez de perguntar algo.
Anteriormente, Gart disse que Zatir estava considerando aniquilar toda a humanidade, mas Clem acha isso muito estranho, caramba. Pelo que ele se lembra, Zatir sempre amou observar os humanos, e até os Ordites no Oeste o adoravam como uma divindade, caramba. Então, por que o desejo repentino de aniquilar a humanidade? Gart suspira e concorda em explicar. Ele lhes diz que 3 dias atrás, ele descobriu várias bestas das trevas no oeste tiveram seus filhos desaparecidos sem deixar vestígios. Normalmente, algo assim não seria muito suspeito, mas ele também encontrou um estranho frasco perto da cena, sugerindo fortemente que humanos estavam de alguma forma envolvidos. Gard imediatamente informou Zatir sobre este incidente, assim como outros 9 semelhantes. Zatir relutantemente admitiu que humanos devem ser os responsáveis, expressando choque por eles traírem sua confiança assim, apesar de toda a boa vontade que ela lhes mostrou. Enraivecida, Zatir ordenou a Gart que investigasse mais a fundo, e se ele confirmasse que humanos estavam de fato sequestrando os filhos das bestas das trevas da floresta, ela os apagaria completamente da existência. Clem contempla isso por um momento, e de repente percebe que pode haver uma conexão entre os sequestros de bestas das trevas e os bandidos. Na noite anterior, durante seu interrogatório, Karma revelou que toda criança nascida neste acampamento era vendida para um grupo misterioso, devido ao seu talento especial, exatamente o que Vrogo pretendia fazer com Luna. Glenn suspeita que deve haver alguma ligação entre as crianças das bestas das trevas sequestradas e os humanos que compram essas crianças. Dada a menção de talento, Glenn acredita fortemente que a magia está envolvida de alguma forma. No momento em que Alicia ouve Glenn mencionar magia, sua expressão escurece instantaneamente, levando Glenn a perguntar se ela sabe de alguma coisa. Alicia relutantemente admite que magia não é exatamente sua especialidade, mas sequestrar crianças por talento mágico definitivamente soa como algo que aqueles magos bastardos fariam. Magos mudaram completamente a guerra nos reinos humanos nos últimos anos. Hoje em dia, as batalhas são praticamente decididas inteiramente pelos magos que cada lado tem, porque um único mago pode aniquilar dezenas, às vezes até centenas de soldados com um único feitiço, caramba. Claro, magos podem ser combatidos por outros magos, então eles não são invencíveis, mas são inegavelmente aterrorizantes no campo de batalha. A primeira pessoa a usar magos como arma na guerra foi o General Drell, o infame matador de dragões, que por acaso é o mesmo monstro que matou o pai de Alicia quando ela era jovem. Então, é claro, Alicia guardava um rancor amargo contra ele desde então. Glenn acha essa revelação bem interessante, mas ele está confuso pra caramba porque Alicia desperdiçou todo o seu tempo perseguindo, em vez de caçar o bastardo que realmente matou seu pai. Considerando que Clevetus nunca sequer prejudicou humanos antes que eles invadissem seu território, então Alicia responde calmamente que foi o último desejo de seu pai. Então ela não teve escolha a não ser deixar seus próprios sentimentos de lado e completar a missão de invadir o domínio de Clevitas. Ao mesmo tempo, em outra parte do reino humano, o enorme exército do General Drow está marchando firmemente para o sul, ostentando 50 mil homens sob seu comando, determinado a tomar o controle das ruínas de Hyden para si mesmo. O que resta do exército Hyden, já bastante castigado, tenta desesperadamente detê-lo, mas eles mal conseguem reunir 6 mil tropas, e quase nenhum mago para piorar. Então é dolorosamente óbvio que eles não têm chance. Mikkel pergunta ansiosamente se os reforços estão próximos, mas dada a bagunça em que estão, levará pelo menos 3 dias para qualquer apoio chegar. Então eles estão completamente sozinhos. No entanto, o comandante Rhodes se recusa a se render sem lutar. Ele rapidamente formula um plano arriscado, mas promissor, dizendo a Mikkel que se eles conseguirem chegar à fortaleza em Highgate e selá-la por dentro, eles podem ter uma chance de deter o enorme exército de Drell, apesar das chances esmagadoras. Infelizmente, essa estratégia depende inteiramente da cooperação dos soldados já dentro da fortaleza. E embora Rhodey tenha enviado urgentemente uma mensagem explicando sua situação, ele não recebeu nenhuma resposta, então ele assume que as coisas dentro da fortaleza devem estar caóticas pra caramba também. Além disso, eles ainda não haviam confirmado se os rumores sobre Clevetus destruir Hydan eram verdadeiros, mas vendo que Bolak despachou o General Drell para tomar o território, Rhodey conclui sombriamente que Hydan deve ter realmente perdido, e ele suspeitava que o verdadeiro objetivo de Drell é provavelmente a lendária forja de Hydan, porque sem ela, criar armas mágicas seria impossível. Mikkel acena gravemente, concordando que seria um desastre completo se Bolette colocasse suas mãos gananciosas na forja, criando armas mágicas mortais para seu exército. Mas a realidade é ainda pior. A Forja Real de Hydan é um dos artefatos mágicos mais antigos e poderosos já criados. Se aqueles bolates obcecados por magia conseguissem obtê-la, quem sabe que segredos sombrios eles desvendariam. E com esse tipo de poder, conquistar o continente inteiro seria brincadeira de criança. Então, Rhodey conclui severamente que eles devem evitar esse cenário de pesadelo a todo custo. Em outro lugar, o General Drell se encontra em particular com Maynard, o mago mais poderoso sob seu comando. Maynard relata que agora confirmou que Hyden foi definitivamente obliterado por Clevetus, e tragicamente cada membro da família real foi verificado como morto. Bem, quase todos, porque o príncipe herdeiro de 6 meses de alguma forma escapou. Ele é o último herdeiro real restante, mas seu paradeiro permanece anônimo, então Maynard ainda não pode verificar se a criança está viva ou morta. Em notícias melhores, porém, Maynard revela que recebeu um relatório de alguns bandidos que descobriram um bebê que corresponde exatamente à descrição do príncipe. Maynard insiste que vale a pena investigar, e Drell imediatamente lhe concede total autoridade, ordenando-lhe que use todos os meios necessários para rastrear aquele bebê e trazê-lo de volta.
Não muito depois, Glenn e o grupo chegaram a uma cidade próxima, e enquanto Alicia foi procurar informações, Nelaru aproveitou para preparar uma xícara de café para Glenn. Naturalmente, Glenn não tinha a menor ideia do que era café, então ele perguntou sobre isso, e ao que parece, Nelaru também não estava muito familiarizada. Era apenas uma daquelas bebidas caras que Vroco ocasionalmente exigia dela. Então ela decidiu pegar alguns grãos na saída, imaginando que Glenn poderia gostar. Intrigado pela misteriosa bebida de grãos, Clan deixou esfriar, deu um pequeno gole e, para sua surpresa, na verdade tinha um gosto muito bom. Caramba! Nelore ficou feliz que ele gostou, mas há algo que a estava incomodando. Ela finalmente pergunta o que aconteceu com aquele cara esquisito que atacou Glenn de volta no acampamento, aquele que misteriosamente sumiu sem deixar vestígios. Glenn explica que depois que Gart aprendeu sobre magos e magia com a milícia, ele disse que estava indo relatar ao seu mestre, então eles não o verão por um tempo. Ainda assim, Glenn assegura que mesmo que Bart apareça novamente, ele provavelmente não causará problemas, porque o cara não está mais desconfiado deles. Nesse instante, Alicia surge correndo morro acima, parecendo um sinal de alerta ambulante. Ela traz péssimas notícias. A situação em Hyden saiu completamente dos trilhos. O país vizinho de Bolette rompeu a fronteira e lançou uma invasão em larga escala. Hyden tenta revidar, mas com o rei morto e a capital já destruída, suas chances de vitória são praticamente nulas. O país de Esselen aparentemente tentou atrasar o avanço de Bolette, mas no fim não adiantou muito. Clan, ainda tentando entender tudo isso, pergunta por que Esselen se daria ao trabalho de ajudar Hyden, já que não estão diretamente envolvidos. Alicia explica que Esselen e Bolette estão em conflito há anos, e mesmo sendo a nação mais fraca atualmente, não podem permitir que Bolette ponha as mãos na forja de Hyden. Se Bolette conseguisse reivindicar isso, eles se tornariam praticamente imparáveis, mas mesmo que a capturassem, não conseguiriam usá-la direito sem alguém de sangue real. O verdadeiro problema é que Hyden está completamente em desvantagem, e graças a Clan ter matado o rei deles, Hyden não tem mais feiticeiros decentes ou liderança. E nesse ritmo, não demorará muito para que Hyden seja completamente varrida do mapa. Tudo isso parece uma enorme dor de cabeça, mas Clan, sinceramente, não entende por que deveria se importar, pois seu único objetivo é fazer Luna rei. Seja Bolette queimando Hyden até o chão ou dando uma festa na capital, não é problema dele. Mas Alicia o interrompe, dizendo que na verdade importa sim, porque se Hyden cair sob o controle de Bolette, o sonho de Luna de se tornar rei vai direto pro lixo. Sob o domínio de Bolette, apenas cidadãos nascidos em Bolette podem assumir o trono, e sejamos honestos, Luna parece 100% puro sangue Hydenita. Então só isso o tornaria um pária, se não um alvo. Pior, Hydenitas puro sangue não são apenas raros, são valiosos. O sangue deles é literalmente a chave para refinar Arcanocita eficientemente. E com um psicopata como Drell liderando o exército de Bolette, não há como saber que horrores ele desencadearia para pôr as mãos em alguém como Luna. Alicia sabe disso em primeira mão. Drell foi o homem que matou o pai dela, e não porque fossem inimigos ou algo assim. Não, eles eram próximos. Mas como o pai dela era considerado um dos espadachins mais renomados da Terra, Drell apareceu anos depois que ele se aposentou, só para desafiá-lo e provar que era melhor. E quando venceu, ele olhou Alicia nos olhos e explodiu a casa dela sem motivo algum, a não ser pura malícia. Alicia estava queimando de raiva, pronta para pegar a espada do pai e vingá-lo ali mesmo. Mas o pai dela a impediu, porque sabia que Drell a mataria na hora se ela sequer tentasse. Com seu último suspiro, ele implorou para que ela não seguisse o caminho da vingança. Ele a avisou que isso só levaria a uma guerra e sofrimento sem fim. Em vez disso, ele pediu que ela se tornasse uma heroína, alguém que salva pessoas, não alguém que destrói. Ele prometeu que sempre estaria cuidando dela, e ela nunca esqueceu. Agora, com Bolette varrendo Hyden como um incêndio, Alicia diz a Clan que a única maneira de garantir o futuro de Luna é detê-los, expulsá-los e esmagar a ambição de Drell antes que ela queime tudo. Clan sabia que ela estava certa. No fundo, ele via a lógica nisso, mas ainda odiava a ironia. Lá estava ele, prestes a proteger o mesmo lugar que um dia jurou destruir, e esse pensamento o irritava mais do que esperava. Ainda assim, Alicia fica aliviada por ele estar disposto a intervir. Ela diz que vai se preparar para partir, mas Clan a impede. Se ele for agir, não pode arriscar que as pessoas pensem que ele está fazendo isso só porque Alicia pediu. Ele precisa de um motivo sólido para enfrentar Drell. E por sorte, Drell tem sequestrado crianças fera das trevas para transformá-las em magos de guerra para seu exército. Então, só isso já dá a Clan a desculpa que ele precisa. E honestamente, ele está um pouco animado para ver do que esses magos são realmente capazes. Ele sabe que Alicia provavelmente está morrendo de vontade de se vingar de Drell por assassinar o pai dela, mas ele a lembra que o último desejo do pai dela foi claro. Ele não queria que ela se tornasse uma arma de vingança, ele queria que ela fosse o tipo de heroína que salva vidas. Alicia não esqueceu o juramento que fez, mas depois de tudo o que aconteceu, chamar-se de heroína parece uma piada de mau gosto. Agora, ela está apenas seguindo em frente, presa como um fantoche da vontade de outra pessoa. Mas mesmo que isso seja verdade, Clan devolve a pergunta a ela. O que significa realmente ser um herói? Talvez Alicia não se sinta uma, mas Clan tem certeza de que Nelaru a vê assim. Afinal, Alicia é a razão pela qual a vida dela mudou.
Isso atinge Alicia um pouco e ela sabe que ele está certo, então ela decide ficar para trás e no momento em que Clem se transforma em sua outra forma, ele dispara direto para a floresta, indo em direção ao exército de Bullet. Ao mesmo tempo, as forças de Bullet acabam de abrir caminho pela segunda fortaleza em sua marcha para Hyden. Holiday está seriamente surtando, porque se não forem parados logo, será um desastre em pouco tempo. Ele corre pela encosta do penhasco com Mikkel apontando um rio estreito à frente. Se forem bloquear o exército, ou pelo menos atrasá-los, este é o melhor lugar. De volta à cidade, Alicia leva Nelaru e Luna enquanto caminham pelas ruas. Então, de repente, ouvem alguém apanhando feio ali perto. A primeira reação de Alicia é preocupação, mas assim que ela avista o sujeito, ela relaxa. É apenas um bandido azarado que de alguma forma sobreviveu à última luta deles com ela. Não é exatamente alguém que vale a pena salvar. Os moradores da cidade já sabem tudo sobre o que os bandidos fizeram. Quando percebem que esse cara é um deles, não há chance alguma de deixá-lo sair livre. Nelaru ainda está um pouco abalada, principalmente porque esse cara a assediava constantemente. Alicia tenta confortá-la dizendo que ele nem a reconheceria agora que ela mudou muito. Infelizmente, o cara reconhece Alicia e no segundo em que a vê, tenta desviar a atenção da multidão gritando que ela foi quem libertou o monstro marinho gigante no antigo poço da mina. Algumas cabeças se viram para ver o que ele está gritando, mas Alicia já havia escapado. Mesmo que alguém a tivesse visto, isso não mudaria o fato de que esse sujeito é um bandido e ninguém está comprando a lorota dele. No final, todos os bandidos encontrados na área acabam enforcados, e os moradores ainda se sentem bastante inquietos com tudo o que tem acontecido ultimamente. Primeiro, foi Clevetus atacando, depois veio a invasão de Bolei, e agora algum monstro polvo submarino antigo. A essa altura, as pessoas estão brincando que o próximo serão vespas mutantes ou vermes que cospem gelo. Mas não importa que loucura apareça em seguida. Uma coisa é clara, eles decidiram se manter firmes e proteger sua cidade do que quer que venha. Ao mesmo tempo, Alicia e Nelaru estão tentando encontrar um lugar para ficar, mas as coisas não estão exatamente fáceis, já que a cidade inteira está basicamente em quarentena. Mas então elas encontram uma estalagem, e pouco antes de entrarem, Alicia pede a Nelaru para não chamá-la de heroína, porque ela está tentando manter um perfil discreto por enquanto. No segundo em que Alicia abre a porta, ela é recebida por dois caras corpulentos flanqueando a entrada, e eles não perdem um segundo para acusá-la de ser uma das bandidas. Alicia congela por um instante, sem saber como lidar, mas então a mãe deles intervém e diz para pararem de incomodar a hóspede. Phil tenta justificar, apontando que Alicia tem um tapa-olho e uma espada, o que a faz parecer suspeita. Ainda assim, com o quão loucas as coisas têm sido ultimamente, andar armada não é exatamente incomum. O que é estranho, porém, é alguém andando com um bebê de Hyden. Então Carrie se vira para Alicia e pergunta o que é aquilo. Alicia rapidamente diz que ela e Nelaru são guardas designadas para uma figura de alto perfil. E agora, o trabalho delas é proteger o bebê, não importa o que. Isso parece bom o suficiente para Carrie, e ela percebe que há mais na história, mas não vai se envolver nos assuntos pessoais de sua hóspede. Ela apenas pergunta o que elas precisam, e Alicia responde que estão procurando um quarto para duas, de preferência algo aconchegante o suficiente para um bebê. Carrie avisa que são 2 moedas de prata por noite, então Alicia paga por 2 noites adiantado, e Carrie as aponta para o primeiro quarto à esquerda. Ela então diz aos filhos para ajudarem a carregar as coisas das hóspedes, então Pete se aproxima de Nelaru e se oferece para carregar as malas para ela. Nelaru diz a ele que consegue lidar com isso perfeitamente, mas Pete insiste, então ela entrega a bagagem e no momento em que ele a pega, ele imediatamente se arrepende, porque as malas são muito mais pesadas do que ele esperava. Ainda assim, Pete e Phil conseguem arrastar tudo para cima, e assim que entram, Alicia parece satisfeita com o quarto. Carrie diz que se precisarem de algo, podem procurá-la lá embaixo, e então se retira. Depois que ela sai, Nelaru sugere que coloquem Luna para descansar, mas o que elas não percebem é que um dos insetos espiões de Maynard localizou a posição de Luna, e agora que ele sabe exatamente onde o príncipe Hydenita está escondido, ele está liberando todo o seu enxame para rastreá-lo. Mais tarde, Alicia está perto da janela, sua mente divagando, imaginando se Clem já chegou às linhas de frente. Mas antes que ela se perca em pensamentos, Nelaru a chama para ver o primeiro dentinho de leite de Luna, porque parece tão adorável. Nesse instante, Carrie bate na porta para avisar Alicia e Nelaru que a comida delas está pronta, mas assim que ela percebe que Luna ainda está dormindo, ela diz a Alicia para descer e pegar a comida ela mesma, para que possa levá-la de volta para cima. Alicia a segue para baixo e Carrie aponta para a refeição posta na extremidade da mesa. Alicia vai pegá-la, mas no caminho, ela capta pedaços de conversa das pessoas sentadas ao redor do bar. Eles estão culpando os heróis por tudo. Se esses supostos salvadores não tivessem ido e arranjado briga com um dos Senhores das Feras, Clevetus nunca teria arrasado Hyden, e os Bolette provavelmente não teriam iniciado toda essa guerra. Agora, as pessoas veem os heróis mais como uma maldição do que qualquer outra coisa, e honestamente, elas têm todos os motivos para estarem irritadas. Em vez de salvar alguém, esses heróis só pioraram as coisas. Alicia está prestes a voltar para cima quando de repente percebe algo.
Há uma fera das trevas por perto e antes que ela possa agir, algo se espatifa pela janela. Atinge o chão bem ao lado de Peach e à primeira vista ele pensa que é apenas uma bola. Ele estende a mão para pegá-la, mas Alicia grita para ele não tocar. Mas é tarde demais, e a coisa incha de tamanho e arremessa Peach contra o teto, revelando-se como uma centopeia enorme. Nesse instante, Maynard entra na estalagem. Ele diz a todos que isso não é apenas um inseto qualquer. É uma criatura vinda direto da floresta das feras das trevas, do tipo que se equipara a feras das trevas sérias em termos de força. Um sujeito nem espera Maynard terminar de falar. Ele não veio aqui para lidar com monstros, então ele pula direto pela janela para fugir. Normalmente essa teria sido a atitude mais inteligente, mas Maynard já tinha um enxame inteiro de criaturas esperando lá fora, e o pobre sujeito é devorado antes mesmo de tocar o chão. Tudo isso fazia parte do plano de Maynard. Ele garantiu que ninguém pudesse sair da cidade até que ele completasse o que veio fazer. E só para deixar as coisas bem claras, ele se apresenta como o mago principal sob o comando do General Drell. As pessoas lá dentro estão surtando porque ninguém esperava que as forças de Drell atacassem a vila deles. Mas Maynard esclarece isso rapidinho. Ele não está aqui para tomar nada. Sua única tarefa é confirmar se o bebê Raidnita nessa cidade tem sangue real. Alicia sabe que a situação vai piorar rápido, porque se Maynard já sabe sobre Luna, ela tem que tirá-lo daqui agora. Mas antes que ela possa fazer um movimento, ela ouve Nelaru gritar lá de cima. Acontece que Maynard já enviou alguém para o quarto e é sua subordinada, uma conjuradora telecinética chamada Nate Famlitz. E ela prendeu Nelaru contra a parede usando a estrutura da cama como arma. Nelaru não consegue entender como Ney conseguiu entrar por uma janela do segundo andar, então Ney calmamente explica que subiu usando seu machado. Sua habilidade permite que ela empurre e puxe qualquer coisa feita de ferro, então ela agarrou o cabo do machado e, com precisão praticada, o arremessou para cima para se puxar. Ela não entende completamente a mecânica mais fina, mas ouviu falar de um monstro tartaruga sombrio e maciço, com uma carapaça de ferro, onde qualquer arma de metal que o atinja ficará presa permanentemente. Com sua habilidade agora explicada, Ney volta ao assunto em questão, tirando uma pílula de sua bolsa e se aproximando do bebê. Nelaru então pergunta o que diabos ela está fazendo, e Ney, quase de forma prática, diz que está apenas dando ao aluno uma dose que avaliará seu potencial mágico. Se o bebê puder canalizar magia, então seus olhos mudarão de cor e ele ficará perfeitamente bem. Mas se não puder, ele tossirá sangue e morrerá. Depois de saber que Luna poderia morrer, Nelaru grita e implora para Ney parar. E quando Alicia ouve os gritos de Nelaru, ela corre para o quarto para ajudar. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Maynard comanda sua centopeia para esmagá-la contra a parede. Ele não tem certeza de quem Alicia é, mas não a deixará comprometer o plano. Então ele vai matá-la, friamente decidido. De volta ao quarto, Nelaru ainda se esforça para se libertar e ir ajudar Luna. A frustração aumenta, mas Ney diz a ela que está perdendo tempo. A pressão que Ney consegue exercer com aquelas estruturas de cama é, em suas palavras, forte o suficiente para parar um touro em disparada. Então, com duas estruturas, Nelaru teria que ser mais forte que 2 touros adultos para se libertar. E não há como seus braços pequenos conseguirem isso, ou assim Ney pensa. Mas para o choque de Ney, os bracinhos de Nelaru estão de alguma forma realmente movendo as estruturas, e com um empurrão forte e desesperado, Nelaru nocauteia Ney. Maynard ouve um estrondo pesado vindo do quarto e ele se pergunta, inquieto, o que poderia ter acontecido. Mas quando ele tenta ordenar a centopeia que investigue, ele percebe, para sua surpresa, que algo a está prendendo. Alicia sobreviveu ao ataque da centopeia e segurou suas antenas com força, o que deixou a centopeia completamente desorientada. E agora, Alicia a chuta para o chão e corre para o quarto para verificar Nelaru e Luna, com o coração batendo forte. Maynard fica impressionado, porque nenhuma pessoa comum conseguiria lidar com uma fera mágica daquelas. E agora que ele a observou melhor, ele reconhece quem Alicia realmente é. Alicia entra no quarto, preparada para uma luta, apenas para encontrar Ney caída inconsciente no chão, enquanto Nelaru está ao lado dela, segurando Luna perto. Ela também nota um buraco largo e irregular na parede, e pergunta se Ney fez aquilo. Mas Nelaru, ainda abalada, diz que foi ela quem causou. Ela não tinha toda a intenção quando empurrou a estrutura da cama para se libertar. Atingiu Ney e atravessou a parede com um estalo brutal. Alicia não consegue entender como algo assim pôde acontecer, mas não há tempo para analisar, porque elas precisam sair imediatamente. Agora ela pega sua espada e diz a Nelaru para ficar perto dela, porque elas vão pular pela janela, e assim que dão um salto, o trabalho de lâmina praticado de Alicia abre caminho através da densa nuvem de insetos no ar para que possam começar a correr. E quando Ney recupera a consciência, já é tarde demais para ela detê-las. Ela gostaria de persegui-las, mas os insetos lá fora atacam qualquer coisa. Então, se ela sair sem a ajuda de Maynard, ela seria morta na hora. Pouco tempo depois, Alicia e Nelaru conseguem ir além dos limites da cidade e o enxame para abruptamente de persegui-las porque Maynard só o instruiu a cercar a cidade. Se tiverem sorte, podem atravessar a floresta antes do amanhecer, mas as coisas raramente permanecem tão simples por muito tempo.
Elas encontram uma segunda parede de insetos mais fundo na floresta, e há muito mais deles aqui, então Alicia não conseguirá abrir caminho como antes. Nelaru pergunta o que devem fazer, e Alicia não tem certeza total. Mas por enquanto, elas precisam encontrar um lugar para se esconder por perto. Enquanto isso, de volta à estalagem, Ney desce novamente e diz claramente a Maynard que as mulheres escaparam. Maynard pergunta se ela pelo menos conseguiu testar a aptidão mágica do bebê, mas ela nunca teve a chance porque Nelaru a nocauteou com uma estrutura de cama. Maynard conclui que eles subestimaram seriamente a dupla, mas todo o calvário ainda o permitiu confirmar algumas coisas que ele suspeitava. Primeiro, a mulher loira era a heroína Alicia Glenfall, e ele tem certeza disso porque estava lá quando Drell matou o pai dela. Não há como uma heroína estar viajando com um bebê comum, então isso basicamente confirma que Luna é o príncipe Raidnita que eles estavam procurando. E ele está praticamente tremendo de ansiedade com o quão divertido será torturar uma heroína quando finalmente a pegar. E Ney apenas o encara, imaginando por que ela tem que passar tempo com um psicopata como este. No momento em que Maynard termina sua risada selvagem, ele diz a Ney que eles precisam reunir todos e levá-los para a praça principal. Assim que todos estão lá fora, o líder da cidade pergunta a Maynard por que ele os arrastou até aqui, porque se ele pensa que um punhado de insetos será suficiente para fazê-los ceder, ele terá uma surpresa desagradável. Maynard fica impressionado com a coragem dessas pessoas, mas ele quer deixar alguns pontos claros agora. Primeiro, ele diz que ele e o exército de Boley nem estariam aqui se o rei de Hyden não tivesse feito aquela aposta tola e atacado Clevettes. E agora que a capital está em ruínas, é possível que Clevettes retorne para tomar o território. Então as forças de Boley estão generosamente intervindo para protegê-los. É basicamente um pretexto para invadir Hyden, mas sem o rei e sua arma mágica, quase nada pode ser feito para impedir. Além disso, Maynard lhes diz que há um inimigo maior para lidar enquanto isso, porque a loira de antes é uma das 13 heroínas que desencadearam toda essa confusão. Então, se eles querem alguém para desabafar, podem começar perseguindo-a. Ao mesmo tempo, o exército de Drell ainda está marchando para reivindicar a capital caída de Hyden, e eles estão na metade de um rio raso quando Drell de repente para, sentindo olhos sobre ele. Ele diz ao perseguidor para sair imediatamente, porque não adianta se esconder quando a lua está tão brilhante esta noite. De repente, Roddy rompe dos arbustos e crava sua lança na água, congelando todo o rio e prendendo os pés de todos os soldados de Drell, então ele comanda suas tropas para avançar. Mesmo que o exército de Drell supere o de Roddy em 10-1, as tropas de Roddy vieram com grampos de gelo, então ainda podem se mover livremente, enquanto até mesmo as feras das trevas escravizadas de Drell tropeçam e lutam para se firmar. Miko lidera os soldados para o confronto e diz a todos para mirarem primeiro nos magos de Drell para que não possam se libertar. Drell conhece as capacidades da lança de gelo, mas mesmo em potência máxima, ela não deveria ter sido capaz de congelar o rio inteiro de uma só vez. Ele imagina que Roddy deve ter colocado um mago mais rio acima para resfriar a água logo abaixo do ponto de congelamento, para que a lança de gelo pudesse terminar o trabalho. E ele admite que está impressionado com o quão bem planejada foi a tática de Roddy. Roddy parece ter realmente dominado a lança de gelo, e se ele derrubar Drell aqui, toda essa guerra poderia acabar. Mas Drell lhe diz que não será tão simples. Roddy então avança contra Drell com sua lança, mas Drell responde com um corte esmagador de revés que arremessa Roddy vários metros para trás. Roddy permanece focado e dispara um feitiço de gelo através da lança em Drell, mas Drell se esquiva a tempo e salta de seu caminho, deixando a água e o cavalo congelados onde o golpe atingiu. Eles se aproximam novamente e trocam golpes, e Drell se vê mais uma vez relutantemente impressionado pela destreza de Roddy. Uma regalia pode até conceder poder, mas é preciso uma força genuína para liberar todo o seu potencial dessa maneira. Mesmo assim, ele afirma que isso ainda não é o bastante para romper as amarras que prendem o mundo. Em seguida, ele inunda o campo com uma energia avassaladora e invoca sua espada, agora uma garra de dragão para o alto. Roddy fica atônito, pois regalias não deveriam materializar objetos sólidos, mas a garra é inegavelmente real e o arremessa com força para o outro lado do rio. Mikkel e os demais soldados, ao vê-lo em apuros, rapidamente se voltam para lhe dar apoio. E simultaneamente, Drell esclarece que, ao fundir sua lâmina com magia, ele a transformou em algo que transcende em muito uma espada comum, tornando-a incomparável. Nesse exato instante, Drell nota alguns dos homens de Roddy avançando rapidamente em sua direção. Ele então gira e os aniquila com a garra de dragão, atingindo também suas próprias tropas no mesmo movimento devastador. Roddy não consegue conceber que Drell mataria seus soldados com tamanha indiferença, mas Drell retruca que qualquer um fraco o bastante para sucumbir a um golpe como aquele não merece vislumbrar o mundo para além de suas fronteiras. Roddy não faz a menor ideia do que Drell continua a divagar, pois ele já vem falando sobre fronteiras e amarras há um bom tempo. Então Drell esclarece que seu verdadeiro objetivo é aniquilar a lenda dos heróis. Essa narrativa foi o que impulsionou as pessoas a desafiar inimigos invencíveis, utilizando métodos que tornam a vitória praticamente inatingível. As coisas permaneceram exatamente assim por incontáveis milênios, e ninguém jamais se deu ao trabalho de questionar essa realidade. Consequentemente, o padrão nunca se alterou, mas ele declara que tudo isso chega ao fim agora. Drell então informa a Rod que não pretende matá-lo, pois ele se mostrou um adversário valoroso, e a esta altura, Rod já deveria ter compreendido que não há a menor chance de vencer esta batalha.
Rod tenta se erguer, mas não resta mais nenhuma força em seu corpo, e ele é obrigado a observar enquanto Drell prossegue implacavelmente com sua conquista. Contudo, um mero instante depois, Clevades aterrissa no campo de batalha e todos erguem os olhos em puro pavor ao se darem conta de que o temível Senhor do Sul das Feras Dardo finalmente chegou. Clevades nota que Drell é, sem sombra de dúvida, quem está no comando do campo de batalha, e então declara que tem uma questão urgente a lhe apresentar neste exato momento. Crianças tanto humanas quanto feras das trevas têm desaparecido misteriosamente, e pelo que ele apurou durante o trajeto, isso está diretamente ligado à magia que Drell manipula. Por isso, ele deseja saber se Drell realmente é o responsável por tudo isso. Drell questiona se um Senhor das Feras deveria de fato percorrer uma distância tão grande apenas para formular uma pergunta, quando com certeza possui obrigações muito mais prementes aguardando-o em outros lugares. Clevetus retruca que isso é inerente à responsabilidade de um senhor, e se alguém ousa profanar suas terras ou seu povo, a lei impõe que ele os elimine com suas próprias garras, como justa retribuição. Drell indaga o que confere a Clevetus a autoridade para proclamar a lei da terra, mas Clevitesse, visivelmente irritado com a prolixidade de Drell, desfere uma estocada brutal que atravessa seu estômago. Ele ainda acrescenta que tudo isso poderia ter sido evitado se Drell tivesse simplesmente respondido aquela maldita pergunta com uma voz calma e direta, contudo, mesmo com um buraco aberto em seu peito. Drell permanece completamente inalterado. Ele revela que já tinha plena consciência de que Clevitesse viria para matá-lo, e sabia que não teria a menor chance de vitória em um confronto direto. Por isso, ele se preparou meticulosamente com bastante antecedência. Um terceiro olho se abre na testa de Drell, enquanto ele se apronta para invocar seu feitiço supremo, a prisão de Icor Negro. Isso pega Clevetus completamente desprevenido, pois ele não fazia a menor ideia de que humanos poderiam manipular Icor Negro. No instante seguinte, o corpo de Drell detona subitamente, espirrando-o com sangue quente. Quando a explosão se dissipa, as únicas coisas que permanecem são a espada de Drell e uma esfera gigantesca do que antes era Drell, envolvendo Clevetus como uma verdadeira concha de prisão. Contudo, se por acaso você pensou que Drell havia perecido, estaria redondamente enganado, pois antes de se explodir, ele transferiu sua própria consciência para a espada. Assim, ele não possui mais um corpo humano, e agora existe integralmente como uma magia intrinsecamente ligada àquela lâmina, desprovido de carne ou de qualquer batimento cardíaco. Ele se esforçou imensamente, sacrificando seu próprio corpo para criar esta prisão de Icor Negro, e ele está absolutamente convicto de que mesmo alguém tão formidável quanto Clevettes não conseguiria escapar dela com facilidade, nem tão cedo. Clevitice parece ter sido deixado inconsciente pela prisão, permanecendo imóvel em seu interior, e Drell planeja deixá-lo ali até que ele, inevitavelmente, pereça. Roddy observa tudo com um misto de espanto e um pavor gélido, pois ele simplesmente não consegue acreditar que Drell realmente conseguiu derrotar Clevitesse com tamanha rapidez, algo que os três heróis não foram capazes de fazer. Se Drell é capaz de tal feito, então Raiden não terá a menor chance contra seu poderio. E Drell, mais determinado do que nunca a prosseguir com sua missão, ordena que todos os seus soldados remanescentes se preparem para avançar sem qualquer hesitação. Simultaneamente, nas profundezas da floresta, Alicia e Nelaru continuam a se esgueirar furtivamente por entre as árvores, numa tentativa desesperada de escapar de Maynard. De repente, Alicia sente uma estranha e perturbadora sensação de que algo muito errado está acontecendo sob os densos galhos. Contudo, ela não faz a menor ideia do que provocou aquela sensação tão estranha, um formigamento peculiar na nuca, e não há absolutamente nenhuma maneira de ela conseguir contatar Clevetus estando ali. Por isso, ela diz a Nelaru que elas precisam seguir em frente, sem parar. Durante todo esse tempo, um grupo de moradores furiosos, atiçados pelas ordens de Maynard, espalhou-se pela floresta, caçando-as lentamente sob a luz bruxuleante das tochas. Pouco depois, os aldeões conseguem encurralar Alicia e Nelaru dentro de uma cabana bastante deteriorada. Lá fora, Phil lidera a turba enfurecida, erguendo tochas bem alto enquanto berram para Alicia sair, insistindo que sabem perfeitamente que ela está escondida lá dentro, e que, portanto, não há sentido algum em permanecer oculta. E lá dentro, Alicia e Nelaru permanecem agachadas nas sombras, completamente incertas sobre qual deveria ser o próximo passo a tomar. Phil continua a berrar incessantemente, atribuindo a ela cada infortúnio que se abateu sobre a cidade. Falando em nome de todos, ele declara que sempre desprezaram os chamados heróis, pois, na verdade, heróis nunca realizam um trabalho de verdade. Tudo o que eles fazem é, ocasionalmente, abater uma fera das trevas, e as pessoas agem como se isso fosse um milagre extraordinário. Nelaru tenta reanimar Alicia, ressaltando que ela é diferente, pois salvou tanto a vida dela quanto a de Luna. Mas Alicia apenas a instrui a se afastar da janela, enfatizando que a prioridade máxima neste momento é garantir que ela e Luna permaneçam completamente a salvo de qualquer perigo. Alicia confessa que, de certa forma, já esperava algo assim, especialmente depois que não conseguiram deixar a cidade. O que ela não previu foi a rapidez com que os moradores os encontraram. Ela cogita fugir, já que Maynard ainda não os alcançou, mas logo percebe que isso não adiantará, pois não há mais nenhum maldito lugar onde possam se esconder. Phil, perdendo completamente a paciência, ergue sua tocha, pronto para arremessá-la contra a cabana. Contudo, antes que ele possa concretizar seu intento, seu irmão agarra seu braço, pois seus pais, a mãe e o pai, acabaram de chegar. Ambos estão visivelmente furiosos. O pai deles, Mark, os repreende severamente, lembrando-lhes que seus antepassados construíram aquela roda d'água há mais de 200 anos, e ele jamais permitirá que a queimem. Phil tenta retrucar, mas Mark lhe desfere um tapa na cabeça e o manda calar a boca, afirmando que ele não deveria simplesmente engolir qualquer coisa que dois forasteiros lhe contaram. Mark ainda acrescenta que também não confia nem em Maynard nem em Ney, e é exatamente por essa razão que ele designou 2 homens robustos para vigiá-los, garantindo que não causem qualquer tipo de problema. Ele empurra Phil para o lado e o instrui a se afastar, permitindo que ele mesmo resolva a situação. Ele se dirige à entrada da cabana e chama por Alicia, afirmando que tem apenas uma única pergunta a fazer, e jura solenemente que ninguém lá dentro será sequer tocado até que a conversa esteja completamente encerrada. Ele deseja falar com ela a sós e por isso pede que ela saia.
Alicia percebe que não lhe resta alternativa, instrui Nelaru a permanecer dentro e cuidar de Luna, e então sai. O primeiro detalhe que Mark nota é que ela está sem sua lâmina regália. Ele supõe que ela possa tê-la penhorado para conseguir dinheiro rápido, mas Alicia esclarece que, na verdade, a perdeu durante seu intenso confronto com Clevitesse. Ao ouvir aquilo, Mark atinge sua dignidade, observando que ela enfrentou Clevitesse e foi de fato derrotada. Alicia suspira e reconhece que Clevitesse o subjugou completamente. Ela afirma que compreenderia se todos a ressentissem por uma falha como essa. E no momento em que começa a se desculpar, Mark a interrompe bruscamente. Ele lhe diz que essa não é a verdadeira questão. No entanto, se ela tivesse vendido sua regalia e simplesmente fugido, ele, sem dúvida alguma, teria tirado a vida dela. Mas pelo fato de ela já ter se levantado e caído em combate, ele não tinha absolutamente nada a reprovar. Phil e os demais ficaram completamente atônitos com a decisão proferida por seu pai. E Alicia, por sua vez, ficou sem palavras ao perceber que, no fim das contas, eles não a desprezavam. Em seguida, Mark prosseguiu, explicando a Alicia que antes de o monarca falecer, ele a havia enviado para longe, pois isso era parte integrante de seus antigos costumes. Em seguida, fitando-a com um olhar grave e penetrante, Mark questionou se manter aquele costume ancestral ainda se justificava honestamente, considerando o altíssimo preço que todos eles haviam pago. Quando o próximo soberano for escolhido, o povo deveria de fato apoiá-lo ou não. Mark recordou a Alicia que seu grupo de campeões foi o único, em todo um milênio, a conseguir alcançar o temível Senhor das Feras das Trevas. Ele supôs que ela devia ter vislumbrado o que se encontra para além da Montanha Luna, e por isso a questionou novamente se tudo aquilo realmente valia o preço pago. Alicia rememorou seu intenso confronto com Clevitesse. Ela recordou que, após ter seus membros decepados e ser arremessada violentamente para o alto, conseguiu um vislumbre fugaz da borda do mundo. Para sua completa surpresa, não havia fronteira alguma, absolutamente nada. A linha da Terra se estendia infinitamente, sem qualquer limite visível. Então, respondendo a Mark, ela endureceu a expressão e declarou com convicção que, sim, valia muito a pena, caramba. Ela admitiu que não tinha certeza se possuía a moral para afirmar isso depois de ter falhado tão gravemente, mas explicou que as pessoas não conseguirão compreender certas verdades enquanto seu reino permanecer tão restrito. Algumas coisas só podem ser verdadeiramente conquistadas quando se tem a coragem de arriscar e saltar. Ela revelou que aprendeu isso com Glenn, que era um sujeito arrogante e a tratava como se fosse um mero trapo. Contudo, apesar de tudo, ela sentia uma profunda gratidão por ele. Sem tê-lo conhecido, seu mundo teria estagnado, sem jamais ter a chance de se expandir. A emoção transbordou em Alicia enquanto ela bradava, afirmando com veemência que expandir o reino, em honra aos valentes campeões que pereceram na tentativa, possuía um propósito grandioso, e ela não permitiria que absolutamente ninguém ousasse alegar o contrário. Mark e os demais pareciam verdadeiramente tocados pela paixão na voz de Alicia. Mark prosseguiu, dizendo que o antigo rei, de fato, acertou em uma única coisa: a escolha de seus heróis. Ele disse a Alicia que ela estava livre para ir, prometendo que conteria os jovens Hot Dead que ainda estavam por ali. Ao se virar para partir, ele acrescentou que o próximo governante deles precisava, acima de tudo, permanecer vivo para entregar tudo o que tinha. Mesmo assim, Alicia paralisou diante daquela observação, questionando-se se Mark teria, por acaso, desvendado a linhagem sanguínea de Luna. Ele então dividiu os moradores em duas equipes distintas, afirmando que um lado enfrentaria a muralha de insetos, enquanto ele e os demais se encarregariam das tropas inimigas. Contudo, antes que ele pudesse dar mais um único passo, uma criatura inseto colossal bloqueia seu caminho e crava sua cauda farpada diretamente em seu peito. E para a surpresa de todos, nos controles daquela monstruosidade estava Maynard, exibindo um sorriso malicioso, semelhante ao de uma cobra. E ele zomba, afirmando que este é o preço por permitir que Alicia partisse sem a sua expressa autorização. Ao presenciar aquilo, Alicia sacou sua lâmina e avançou furiosamente contra Maynard, vociferando que ele era um bastardo. Maynard apenas sorriu de canto, dizendo que ela não deveria se surpreender, pois Mark havia merecido aquilo por estragar sua diversão. Quando Alicia exigiu saber o que ele queria dizer com aquele esporte tão perverso, Maynard respondeu que se referia ao seu passatempo favorito, observar as pessoas se esconderem e, em seguida, massacrarem Alicia. Aquela frase a enfureceu completamente, então ela disparou o dragão ascendente, e fatiou o gigantesco inseto em um único e poderoso golpe. Maynard saltou para longe, mantendo o mesmo sorriso presunçoso, e perguntou por que ela não o havia avisado com antecedência. Nesse exato momento, Alicia gritou para os moradores, instigando-os a entrar rapidamente, pois um imenso enxame de criaturas estava se aproximando perigosamente. Exatamente naquele instante, uma densa nuvem negra de insetos surgiu, varrendo tudo. Felizmente, cada um deles, incluindo Mark, apesar de seu ferimento, conseguiu se abrigar a tempo. Mas, no momento em que a porta se fechou, Nelaru olhou pela janela e avistou Alicia, que ainda estava lá fora, sozinha. Queimando cada resquício de sua força, ela precisou conter os insetos completamente sozinha. Felizmente, ela conseguiu abrir caminho pela primeira onda, e até mesmo Maynard se viu obrigado a ficar impressionado. Contudo, ele afirmou que era exatamente isso que esperava de uma heroína como ela: lutar sozinha e atacar, independentemente das probabilidades. De repente, Alicia desabou no chão, contorcendo-se em agonia. E nesse exato instante, Maynard, com uma indiferença calculada, observou que havia se esquecido de mencionar um pequeno detalhe importante. Os insetos, na verdade, eram venenosos durante todo o tempo. Ele explicou que, se os maiores desviam sua atenção, os minúsculos te inoculam o veneno antes mesmo que você consiga perceber. Maynard ainda acrescentou que não conseguia controlar cada criatura ao redor, desde as abelhas que voavam acima até as formigas que rastejavam sob os pés. Mas o mais temível de todo o grupo era uma raça especial de aranha, cuja toxina é capaz de desintegrar o sangue humano em sua própria essência. Alicia, de repente, sentiu algo rastejar em sua nuca, mas antes que pudesse esmagá-lo com a palma da mão, o aracnídeo afundou suas presas nela, injetando seu veneno. Maynard afirmou que o veneno era tão incrivelmente potente que poderia liquefazer pequenas formas de vida de dentro para fora. Enquanto Alicia lutava desesperadamente para respirar, Maynard começou a detalhar a verdadeira razão pela qual ele desprezava tanto os heróis. Ironicamente, ele confessou que em sua infância os adorava, mas, ainda criança, aprendeu que esses supostos heróis jamais apareceram quando ele realmente precisou deles.
E quando ele perdeu absolutamente tudo, o vizinho da casa ao lado o ajudou muito mais do que qualquer um desses chamados campeões. Foi nesse momento que ele decidiu que heróis não passavam de pessoas envoltas em rótulos de sonoridade agradável. Aos seus olhos, eles não eram capazes de proteger ninguém, e ele zombou, afirmando que os únicos verdadeiramente aptos a proteger algo eram ele próprio e o General Drell. Após isso, Maynard liberou uma nova e avassaladora onda de insetos contra Alicia. Enquanto ela os repelia com dificuldade, compreendeu que a situação só iria piorar, pois as toxinas de Maynard eram capazes de neutralizar até mesmo o Ícor Negro. Enquanto prosseguia, ela subitamente olhou para baixo e viu Clavitas sentado placidamente dentro de seu peito. Ele ofereceu poucas palavras, apenas a lembrou de resolver logo aquela situação, pois uma tarefa ainda mais grandiosa a aguardava. Alicia, com agilidade, escondeu-o sob seu vestido para que Maynard não o notasse. Simultaneamente, dentro da cabana, alguns insetos já começavam a se infiltrar, e os moradores faziam o possível para esmagá-los antes que pudessem causar qualquer dano. Carrie instruiu seus filhos a vedar as frestas nas paredes, impedindo que mais insetos pudessem entrar. Em seguida, ela lembrou a todos que manter Luna em segurança era a prioridade máxima, pois ele representava o futuro de Hyde. Ela disse que tudo o que podiam fazer agora era confiar em Alicia para conter o enxame lá fora, enquanto eles protegiam Luna aqui dentro. Todos concordaram, afirmando que possuíam todo o equipamento de que precisavam, e com isso, começaram a barricar a cabana com pesadas pranchas de madeira. Naquele exato momento, Alicia permanecia firme em sua posição, enquanto Maynard se pavoneava e continuava a tagarelar incessantemente, sem qualquer interrupção. De repente, um escorpião gigantesco irrompeu do solo, e chicoteou seu ferrão letal contra ela, atingindo Alicia e arremessando-a violentamente no rio ali perto. Enquanto ela se debatia na correnteza, Clavitas escorregou para fora de seu peito e perguntou se era a toxina que a estava deixando tão lenta e debilitada. Alicia confessou que seu ritmo estava lento não apenas por causa do veneno, mas também porque seus ferimentos simplesmente não se fechavam. Clavitas esclareceu que o veneno de Maynard interferia diretamente com o Ícor Negro, não possuía a força para erradicá-lo por completo, mas retardava sua regeneração até que a contaminação se dissipasse, o que significava que sua imortalidade estava temporariamente suspensa. Na margem, Maynard permanecia de pé, firme e com uma confiança inabalável. Ele zombou de Alicia por continuar submersa, presumindo que ela estava com demasiado medo para emergir. Dentro da cabana, naquele exato instante, os moradores finalizavam seus reparos, vedando as últimas frestas nas tábuas, quando um barulho nauseante e perturbador veio de cima. Com um baque úmido e repugnante, uma larva gigantesca despencou do teto, fazendo com que todos sentissem náuseas só de olhar para ela. Alguém correu rapidamente para a janela e avistou ainda mais larvas enormes rastejando por todo o terreno ao redor. Elas estavam roendo diretamente o revestimento da cabana, e não era apenas a cabana que estava sendo atacada. Enxames incontáveis já estavam devorando completamente a floresta circundante. De volta, perto da praça, as pessoas ouviram estrondos pesados e contínuos vindo do caminho que Maynard havia tomado. Alarmados, eles se voltaram para Ney, e exigiram saber com veemência por que ela não os havia acompanhado. Ney respondeu de forma direta, afirmando que permaneceu para trás porque simplesmente não desejava morrer. Ela explicou que não se intrometeria no caminho de Maynard, pois, uma vez que ele se torna sério, ele prossegue implacavelmente até que absolutamente nada mais reste. Afinal, ele detém o controle sobre cada inseto e é, sem dúvida, o mago mais feroz entre as fileiras dos boletes. Nas profundezas da floresta, Maynard continuava a provocar Alicia incessantemente, enquanto ela permanecia na água. Ele revelou que as larvas gigantescas ao seu redor eram criaturas extremamente raras, que eclodem apenas uma vez a cada século. Quando elas emergem, devoram absolutamente tudo o que conseguem alcançar. Essa espécie em particular existe apenas em uma ilha remota, muito a leste. A cada 100 anos, essas larvas despojam completamente uma floresta, reduzindo-a a nada, deixando apenas o solo nu e desolado. Contudo, essas criaturas são incrivelmente astutas. Elas jamais consomem as sementes. Em vez disso, permanecem adormecidas em seus ovos até que essas sementes se desenvolvam e se transformem em uma floresta nova e exuberante. Com um sorriso presunçoso, Maynard pressionou um dedo nas gemas de mana incrustadas em seu peito e gabou-se de que sua feitiçaria era capaz de acelerar aquele ritmo natural da vida. Com um poder como aquele, ele calculou que o abrigo onde os moradores se amontoavam não sobreviveria sequer 60 segundos. O temperamento de Alicia explodiu diante de sua provocação. Ela irrompeu do riacho, mas, ao se erguer no ar, seus olhos se arregalaram em um choque profundo e visível. Maynard vinha secretamente cultivando insetos adicionais em casulos de seda, e naquele exato instante, esses casulos se romperam. A nova prole jorrou sobre ela com uma intenção letal. Alicia brandiu sua lâmina e abriu caminho através do enxame, mas cada golpe liberava um pó cintilante das asas dos insetos, que continha uma toxina distinta. Sua resistência se esvaía a cada segundo que passava, enquanto Maynard se deleitava abertamente com o sofrimento dela. Com uma única e cruel ordem, ele incitou o escorpião colossal a esmagá-la contra o chão, e logo em seguida, uma massa avassaladora de insetos a sufocou completamente sob seus corpos, cobrindo-a por inteiro. E aquela visão repugnante me causou um arrepio gélido que percorreu todo o meu maldito corpo. Exatamente quando Alicia estava à beira de desistir, Clevetes interveio. Uma labareda escarlate irrompeu sob a pilha de insetos, e dela sua lâmina regalia se ergueu, abrindo caminho direto através daquela montanha de criaturas. Os olhos de Maynard se arregalaram, ficando enormes de puro choque. Ele reconheceu a relíquia instantaneamente e latiu, exigindo saber onde ela a havia escondido. Clevetes, com uma calma glacial, disse a Alicia que a maior parte da vida neste mundo é composta por água, e os insetos, de forma alguma, são uma exceção a essa regra. Tudo o que ela precisava fazer era lidar com um enxame, como se estivesse manipulando uma esfera de água. A regalia que ele lhe concedeu possuía o poder de fatiá-los completamente, e com essa instrução, ele a impulsionou a encerrar a luta de uma vez por todas. Alicia se ergueu, e a lâmina zumbia intensamente com uma força renovada. Uma rajada selvagem e poderosa varreu o campo enquanto ela ativava sua técnica suprema, o divisor de fluxo.
Com um único e rápido arco, ela aniquilou o enxame inteiro em Alice apontou a arma diretamente para Maynard e ordenou que ele se rendesse. Contudo, ela sabia perfeitamente que ele não cederia. Então ela simplesmente o deixou inconsciente com um golpe certeiro. Completamente exausta, Alice finalmente desabou. Nelaru correu para ampará-la, mas, para sua surpresa, Glenn já estava ali, segurando Alice em seus braços. Glenn os encarou com uma expressão séria e afirmou que a situação havia mudado drasticamente, e era exatamente por essa razão que ele viera para chamá-los de volta. Alicia, ainda um pouco tonta, conseguiu perguntar se Glenn havia conseguido derrotar Drell. Glenn respondeu que não, pois Drell não estava sozinho, tinha companhia. Ele contava com a ajuda de outro poderoso Senhor das Feras das Trevas. Enquanto isso, em meio aos destroços do que restou do reino de Raiden, os esforços de evacuação estavam em pleno andamento. Quase 80% da população que sobreviveu já havia sido realocada para abrigos subterrâneos, garantindo sua segurança. Apesar de toda a situação, a Rainha Tala se recusa terminantemente a partir, não antes de encontrar seu filho. Um de seus conselheiros mais importantes tenta persuadi-la, lembrando-a com delicadeza que ela é, neste momento, a única figura remanescente capaz de liderar o que sobrou de seu outrora grandioso reino. Mas Tala permanece inabalável e declara que jamais conseguiria se perdoar se abandonasse seu filho, não importando quão terrível a situação se apresente. O ancião, embora se solidarize com sua dor, questiona como ela pode ter tanta certeza de que seu filho ainda está vivo, especialmente porque não houve um único sinal dele desde a queda do reino. Tala esclarece que tem certeza de que ele sobreviveu porque a forja de Raiden ainda brilha com sua intensa e característica luz vermelha. Normalmente, após a morte de um rei, a forja entraria em estado de dormência até que um novo e legítimo portador surgisse para empunhá-la. Mas seu brilho ininterrupto significa que alguém da linhagem real ainda está vivo, e o único outro herdeiro vivo é de fato seu filho. É por essa razão que ela insiste veementemente que a prioridade máxima deles deve ser localizá-lo e protegê-lo a todo custo até que ele atinja a idade adequada para herdar a forja. Se eles conseguirem isso, então Raiden ainda terá um futuro. O caminho a seguir está bem claro, mas Tala não consegue evitar sentir uma amargura profunda, pois todo esse calvário poderia ter sido evitado se ela tivesse conseguido fugir com seu filho como ela originalmente pretendia. O ancião então pede que ela esclareça o que quer dizer. E Tala revela que, antes de Clevice lançar seu ataque, ela teve uma visão que previa toda a devastação. Ela havia sentido que os heróis não seriam páreo para as feras sombrias e que Clevice destruiria a capital em busca de vingança. Mas ela não conseguiu prever o momento exato, e por causa disso, sua janela de oportunidade para escapar se fechou antes que pudesse agir. Nesse exato instante, o mensageiro pessoal de Tala, Fábio, retorna e anuncia que traz consigo notícias de extrema urgência. Ele relata que o exército de Drell, com 50.000 homens, recentemente se chocou com as forças de Aeslin, perto do rio Mural. Os guerreiros de Aeslin lutaram com uma coragem incrível, mas no fim das contas, não tiveram a menor chance contra a magia devastadora de Drell. Mas, assim que a batalha terminou, Clevice surgiu do nada e aniquilou quase metade das tropas de Drell num instante. O que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante, pois, em poucos momentos, Drell conjurou uma estranha orbe vermelha brilhante que, de alguma forma, conseguiu aprisionar Clevice lá dentro. Essa nova informação deixa Tala profundamente perturbada, pois a ideia de que alguém pudesse dominar um Lorde das Feras Sombrias já era aterrorizante por si só. Mas agora, Drell e os remanescentes de sua força, cerca de 20.000 soldados, marchavam diretamente em direção a eles, e ninguém tinha a menor ideia de como reagir. Tala se recusa a aceitar esse resultado, pois ele contradiz cada princípio sobre o qual suas antigas tradições foram construídas, e de acordo com essas crenças, apenas verdadeiros heróis são dignos de sequer se opor ao Lorde das Feras Sombrias. Mas Fábio rebate, apontando que Drell já foi um herói, e mais importante, ele ainda carrega sua regalia, então pela letra da profecia ele se qualifica. Ainda assim, Tala rejeita a ideia de imediato. Aos olhos dela, um homem como Drell, que lideraria tropas para invadir uma terra estrangeira, jamais poderia ser o herói escolhido, aquele que foi predito na lenda. Então, ela declara que o confrontará diretamente e destruirá sua regalia, afirmando que ele é indigno de empunhar um artefato tão sagrado. Fábio, hesitante, pergunta se destruir uma regalia é sequer possível, mas Tala explica que, com o martelo sagrado de Raiden em suas mãos, sim, é possível. O martelo é a única arma conhecida capaz de forjar ou estilhaçar uma regalia. O ancião tenta acalmá-la, lembrando-a de que o martelo só deve ser empunhado pelo rei legítimo de Raiden. Mas, com o trono atualmente vazio e seu filho ainda muito jovem para assumi-lo, Tala anuncia que agirá como governante em seu lugar, e como tal, ela tem todo o direito de usar o martelo. Ninguém consegue refutar sua afirmação, então os outros a ajudam a vestir sua armadura de batalha enquanto Fábio corre para buscar a arma. Ela agradece e assim que ele retorna, então levanta o martelo de seu estojo sagrado. Agora armada com seu lendário poder, ela se prepara para enfrentar Drell e suas forças de frente. Enquanto isso, de volta à vila, Peach levaneia até onde Alicia está esperando, exatamente como ela havia pedido a ele. Ele ainda está vibrando de pura emoção por tê-la visto demolir um enxame de insetos com um único golpe. Então ele declara com muito entusiasmo que, a partir de agora, será seu assistente pessoal enquanto ela permanecer por perto. Alicia fica surpresa com a gentileza dele, mas, já que ele se ofereceu, ela pergunta se ele poderia também trazer Neliru até ela. Peach sai correndo imediatamente para atender ao pedido e Glenn sorri, parabenizando-a por ter conseguido seu primeiríssimo lacaio.
Alicia geme e diz pra ele parar com isso, porque ela nunca pediu um servo, e o que ela realmente quer agora é uma roupa nova, pois está completamente encharcada da cabeça aos pés com entranhas de insetos. Nesse momento, Ney finalmente se manifesta, perguntando por que ela foi trazida até ali. Seus joelhos estão doloridos e ela só quer ir pra casa logo. Alicia acha um tanto estranho que Pete tenha conseguido arrastar Ney até ali com tanta facilidade, especialmente considerando o que Nelaru havia dito sobre a capacidade de Ney de manipular o magnetismo. Mas por outro lado, Pete não se aproximou dela com nada metálico, então não havia nada para ela controlar. Contra esse tipo de força bruta, ela realmente não teve a menor chance. De qualquer forma, Alicia diz que tem algumas coisas que quer perguntar e pede a Ney para contar tudo o que sabe sobre Drell e como ele está conectado aos Lordes das Feras Sombrias. Ney parece genuinamente perdida e diz que não tem a menor ideia do que diabos Alicia está falando. Então Alicia reformula a pergunta e pergunta se Ney já viu o ícor sombrio de Drell. E ela explica que é basicamente um tipo de sangue que se move de forma independente por conta própria. Ney parece enojada e diz que nunca se deparou com algo assim, e honestamente soa revoltante. Alicia percebe que ela não está fingindo sua reação, mas Glenn tem certeza de que o que eles viram de Drell era ícor sombrio, e apenas Lordes das Feras Sombrias são capazes de produzir essa substância. Sozinho, Drell não seria uma grande preocupação, mas se um dos Lords o está apoiando, então isso muda tudo, e eles precisam descobrir o que realmente está acontecendo. Com Clevice bem aqui, os únicos outros Lords que poderiam estar ajudando Drell são Zatyr no oeste, Rathwell no leste e Vorden no norte. E se um deles for ousado o suficiente para desafiar Clevice dando apoio a Drell, então eles vão sofrer as consequências. Falando em Drell, Alicia se vira para Clem e pergunta se estava realmente tudo bem para ele deixar seu corpo principal para trás e aparecer na forma menor. Clem responde que o que eles estão vendo não é sua verdadeira forma. Na verdade, é melhor que os aliados de Drell presumam que Clevice ainda está preso, pois isso lhe dará uma vantagem estratégica quando chegar a hora de atacar. Enquanto isso, Ney tenta interromper há um tempo e finalmente levanta a voz novamente, perguntando se eles já terminaram, porque ela realmente gostaria de ir embora. Embora ela possa não ter nenhum poder magnético para usar sem metal, ela ainda tem suas manoplas. Elas são inúteis enquanto estão em contato direto com sua pele, mas seus braços são finos o suficiente para que, com um pouco de esforço, ela consiga soltar uma das mãos. Ela arremessa as manoplas para cima, então passa sua bolsa em volta delas para ativar sua habilidade de voo. E antes que Clem ou Alicia possam sequer reagir, ela já está flutuando no céu, deixando os dois ali, parados, observando com total descrença. Enquanto voa pelos céus, Ney avista Neliru e Luna em uma carroça que se dirige para Alicia e Clem. Ela rapidamente percebe que as rodas são reforçadas com metal, o que lhe dá uma oportunidade que ela não pode deixar passar. Ela imagina que Geralt certamente a repreenderá se ela aparecer de mãos vazias. Então, ela desce e pousa em cima da carroça, anunciando que levará os dois de volta para Ridorá com ela. Usando suas manoplas, ela nocauteia os irmãos gêmeos e levanta o veículo inteiro no ar sem esforço, pegando Nelaru e Luna em pleno trânsito. Mas assim que ela pensa ter conseguido, ela de repente nota algo estranho. Klein está casualmente sentado bem ao lado dela. Ele olha para ela e diz para ela acelerar as coisas. Eles estão com um cronograma apertado e não podem perder nenhum segundo. É quando Alicia se inclina, pressionando sua lâmina contra o pescoço de Ney, explicando calmamente que toda essa armação da carroça era uma armadilha desde o início. O plano, desde o começo, era encurralar Ney e forçá-la a levá-los voando até lá. Então essa reviravolta funciona perfeitamente para eles. Alicia também aponta que sua arma é forjada de couro puro e aço, o que Ney não consegue manipular com seu magnetismo. Percebendo que está encurralada, Ney sabiamente cede e concorda em transportá-lo sem oferecer qualquer resistência. De volta ao chão, os dois irmãos acordam e ficam aliviados ao ver que Alicia e Glenn conseguiram embarcar na carroça em segurança. Eles acenam para eles com muito entusiasmo, gritando que Alicia é sempre bem-vinda para retornar a qualquer momento. Os moradores da cidade fazem o mesmo, gritando suas despedidas enquanto a carroça desliza por cima. Alicia sente orgulho ao saber que deixou uma boa impressão. Isso lhe dá a sensação de que talvez, apenas talvez, ela esteja começando a se sentir como uma verdadeira heroína. Glenn a provoca novamente, zombando da expressão excessivamente satisfeita em seu rosto. Alicia rebate, dizendo que ela conquistou pelo menos um pouco de orgulho depois de ajudar a salvar a cidade. Mas Glenn lembra que ela só conseguiu isso por causa da assistência dele. Nelaru, ainda tentando juntar todas as peças, diz que, independentemente de como aconteceu, as ações de Halisha foram inegavelmente heróicas. Ela também confessa que ficou chocada ao saber que Luna era, na verdade, o príncipe de Hyden. Ela pergunta, meio sem jeito, se está realmente tudo bem para alguém como ela estar segurando a realeza em seus braços, já que plebeus geralmente nem sequer têm permissão para tocar alguém de sangue nobre. Mas Glenn ignora, chamando essa regra de ridícula. Ele explica que Nelaru desempenhou um papel vital em manter Luna viva. E além disso, sua força agora supera a da maioria dos humanos comuns por uma margem considerável. Então, se alguém tentar menosprezá-la novamente, ela deve se sentir à vontade para esmagá-los.
Alicia imediatamente intervém para esclarecer que Nelaru absolutamente não deve sair por aí esmagando pessoas. Mas Glenn encolhe os ombros e diz que esse sempre foi o método dele para lidar com os inimigos. Então, no que lhe diz respeito, não há problema algum. Em pouco tempo, o grupo alcança a cordilheira, e logo além dela, encontra-se a capital de Hidorá. Glenn se vira para Alicia e pergunta se ela está realmente preparada para a batalha. E ele lamenta que não pode correr o risco de ser visto, então não poderá intervir e lutar ao lado dela. Além disso, ele não pode permitir que Drell descubra a presença de ícor sombrio em seu sistema, o que significa que sua capacidade de se curar será severamente restrita. Mesmo assim, Alicia insiste que está mais do que pronta para enfrentá-lo e acertar as contas pelo bem de seu pai. Nem então guia a carroça voadora sobre as montanhas, e no momento em que Hidorá surge à vista, fica claro que a cidade já está sob cerco, então Drell deve estar por perto. Alicia escaneia o horizonte e o avista de pé no topo de uma das imponentes muralhas do castelo. Sem hesitação, ela agarra o braço de Ney e a força a guiar a carroça diretamente em direção a ele. Lá nas muralhas do castelo, a princesa Tala e um esquadrão de cavaleiros empunhando lâminas encantadas se reúnem para confrontar Drell de frente. Tala reúne seus soldados, garantindo-lhes que suas armas estão quase no mesmo nível do poder da regalia de Drell. Se alguém tem uma chance, são eles. Mas a julgar pela aparência das coisas, você já pode adivinhar que esses caras estão prestes a se tornar decorações de campo de batalha em pouco tempo. Eles avançam e tentam flanquear Drell, lançando seu ataque coordenado. Mas Drell não se intimida. Em vez disso, ele simplesmente murmura que eles são irritantes. Nesse exato momento, os cavaleiros percebem que estão completamente condenados. Mas presos pelo dever e lealdade a Raiden, eles avançam para a morte certa, esperando ganhar tempo suficiente para os arqueiros conseguirem um tiro limpo. Os arqueiros miram com o posicionamento perfeito, mas ainda conseguem estragar o ataque porque, num piscar de olhos, Drell transforma seu corpo na forma de uma lâmina e desaparece da vista. Tala e os cavaleiros congelaram em descrença, questionando sua própria sanidade. Ele acabou de se transformar em uma espada no meio da luta? E se sim, o que diabos isso significa? Mas sem tempo para descobrir, os portadores de escudo se moveram para formar uma barreira protetora. Mas eles são instantaneamente jogados para trás por uma força massiva, e em poucos momentos, Drell já está segurando Tala pela garganta. Ele elogia seu esforço em defender Raiden, mas friamente lhe diz que ela jamais usará a coroa. Tala sabe que ele está certo porque ela não possui sangue real, e apenas alguém nascido da linhagem do rei é elegível para herdar o trono. E se cada herdeiro direto perecesse, então o rito passaria para o parente mais próximo por padrão. Mas Drell declara que pretende acabar com essa tradição de uma vez por todas. Tala sabe que não há garantia de que sairá viva, mas ela tem certeza de que um único golpe com o martelo sagrado deve ser suficiente para destruir a regalia de Drell, então tudo o que ela precisa é de uma breve distração. Nesse exato momento, Alicia despenca da carruagem aérea e Tala não tem a menor ideia do que diabos está acontecendo. Ainda assim, ela reconhece isso como a abertura perfeita, então ela não desperdiça o momento. Ela avança e balança o martelo direto na lâmina de Drell. Enquanto isso, observando de uma certa distância, Clegane e Nelaru observam o caos se desenrolando. Nelaru hesita, perguntando se Alicia pode realmente enfrentar Drell sozinha. Mas Clegane encolhe os ombros e diz que não importa realmente se Alicia ganha ou perde, porque o trabalho dela era apenas manter Drell ocupado. Drell, junto com quem o está apoiando, está atrás da forja de Raiden. Esse é o verdadeiro alvo, e como apenas alguém com sangue real pode remover o selo, ele trouxe Luna com ele. Glenn já sabe exatamente onde fica a forja, então ele leva Nelaru a uma das muralhas da fortaleza e explica que a forja fica logo além dela. Ele poderia arrombar facilmente sozinho, mas está tentando evitar chamar a atenção, então ele diz a Nelaru para cuidar do trabalho. Ela para, olhando para a enorme parede de pedra, e pergunta se ele está falando sério, porque parece bem sólida. Glenn a lembra que quando a curou, ele infundiu seu pequeno corpo com a força bruta de um troll, então sua força agora supera até mesmo a dos mais ferozes entre eles. Nelaru acredita em sua palavra e dá um leve empurrão na parede. Para sua total surpresa, a laje inteira de pedra dispara para frente com muito mais força do que ela esperava, voando limpa sobre a parede e caindo diretamente em cima dos guardas que estavam estacionados para proteger a entrada da forja. Ela não sabe porquê, mas de repente sente que sua taxa de mortes acabou de subir. Mas Glenn lhe diz que ela está apenas imaginando coisas, e a apressa para se mover mais rápido, porque eles estão com pouco tempo. Lá perto da porta selada da forja, Fábio e um punhado de soldados conseguem sobreviver ao ataque acidental de Nelaru. Mas antes que eles possam processar o que acabou de acontecer, Clã usa seus poderes para puxá-lo para as sombras. Uma vez no selo da forja, ele gentilmente coloca a mão de Luna contra ele, acionando o mecanismo necessário para destrancar a antiga entrada. Obrigado por assistir. Se você gostou do resumo e está animado para o próximo episódio, certifique-se de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nossos resumos diários.